Vamos lá, não sei se eu estou ao vivo, deixa eu só confirmar aqui, porque eu estou fazendo live por um outro lugar aqui, então se eu já estiver ao vivo, vocês aguardem um pouquinho aí, tenham paciência, já vou fazer a minha introdução. Vamos ver. Aqui ainda não. Se eu já estiver, já estou. Beleza, já estou ao vivo aí. E aí, pessoal, tudo certo? Voltamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma live bate-papo aqui com meus amigos Henrique Barça e também Fábio Coutinho. A gente vai falar sobre inteligência artificial, como você pode utilizar a inteligência artificial hoje no SketchUp para te ajudar nos teus projetos. A gente vai mostrar algumas soluções, tá? E antes, a gente vai fazer uma breve introdução sobre um pouquinho da história da inteligência artificial para vocês entenderem como isso avança rápido. Mas antes, deixa eu apresentar meus amigos aqui. Salve aí, pessoal. Primeiramente, faça uma breve introdução aí, Fábio Coutinho. Seja bem-vindo. Fala, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Quem não me conhece aí, Fábio Coutinho, o maluco do SketchUp, né? Ultimamente tem ouvido bastante isso. O maluco do SketchUp fica inventando a moda aí. Né? O cara faz câmera, a câmera virar com um efeito. O cara muda até a câmera do SketchUp. Mais para frente a gente vai falar dessa doideira aí. A gente vai falar disso aí. Mas, para quem já me conhece, sabe que eu trabalho aí com modelagem paramétrica há um tempinho, e a gente agora está brincando aí também, tirando proveito dessa inteligência artificial, que eu quero dar meu ponto de vista sobre isso aí mais para frente. Mas, segue aí, Barça. Vamos lá, Henrique Barça, pessoal. E aí, galera, beleza? Bem, eu sou arquiteto de formação. Hoje eu trabalho na Trimble, né, que desenvolve SketchUp, mas também estou envolvido aí com esses caras sempre, toda hora aí com o pessoal, estamos desenvolvendo bastante coisa com SketchUp. Então, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar dessa IA, né? Ô, bagulho maluco. Tá, pois é, cara. A inteligência artificial, acho que no ano de 2025, ela deu um salto, né? Que todo o conteúdo agora, pelo menos o que chega para mim, não sei se é porque o algoritmo é assim, né? Tudo que você consome, ele vai te mandar mais disso, né? Mas eu tenho a impressão que tá muito mais do que tava antes, né? Tipo, agora com a atualização que teve do ChatGPT uns meses atrás, né? Com a geração de imagem direto nele, eu acho que a galera do render, né? Que é a minha galera aqui, ficou assim, meu Deus, o meu emprego, né? E aí começou a choradeira lá. Eu já vi nos grupos de aluno, até brifar vocês aqui, o pessoal falar assim, pô, será que vale a pena eu estudar o SketchUp e o V-Ray ou o Enscape se a inteligência artificial faz tudo do zero? Será que não é melhor eu estudar prompt, né? Ao invés de estar estudando inteligência artificial, ao invés de estar usando softwares convencionais, né? O que vocês acham sobre isso antes da gente introduzir aqui o tema? Olha, eu acho que o pensamento ele fica um pouquinho antes disso aí, né? Assusta. Só que a gente tem que lembrar da velocidade, tá? Então eu gosto de pensar assim, pelo menos eu tenho raciocinado bastante assim. Tudo que a gente entendeu, uma ferramenta nova hoje, hoje o Barça mandou para mim, olha a evolução, criando ali o 3D através de imagem e tal, também, ultimamente o pessoal falou sobre isso. Só que semana que vem já é outra coisa. Cara, tipo, a gente pisca e tem outra coisa. Então, tipo, eu tô olhando ali o que surgiu hoje. Saiu uma versão nova do ChatGPT. O que eu posso fazer com isso? E aí, no momento em que você está pensando o que eu posso fazer com isso, como é que eu vou introduzir isso no meu trabalho, qual proveito eu vou tirar disso, semana que vem já saiu uma versão nova. É uma doideira, cara. Eu fico imaginando o pessoal que grava curso de inteligência artificial, tipo, você grava numa semana, na semana que vem morreu tudo já. Não dá, cara, não dá. O negócio é meio ansioso aí, eu fico meio ansioso com esse negócio aí, cara. E aí, Barça? Assim, tá todo mundo meio perdido, né? Porque é novidade para todo mundo, então não tem nenhum expert em nada, porque até pro expert é novidade, né? Então, assim, as empresas estão confusas, acho que o mercado está confuso, porque realmente essa velocidade que tem dificultado muitas coisas. O que o Fábio falou, cada 6 meses, eu tô falando de 6 meses, já está bastante. Muito. Aparece um negócio muito melhor. Se você vai, você falou, sei lá, o Diffusion do SketchUp.
Cara, você vai testar, de repente a versão que você está testando já está horrível e já saiu uma bem melhor, assim, é muito maluco. Eu vou mostrar ele aqui hoje na live. Então, tá um momento super difícil nesse sentido, tá? Mas eu acho que para as empresas também, as empresas não sabem quem elas compram, não sabem o que elas fazem, porque você pode investir uma grana alta aqui, daqui a 3 meses você perder essa grana toda. Então, tem muita empresa que está adotando, vamos ver o que acontece. E a gente, eu acho que como profissionais, é a mesma coisa, né? Não dá para a gente bater o martelo muito ainda, vou acabar minha profissão, não vai. A única coisa que eu vejo hoje, assim, que eu tenho aproveitado disso tudo, é meio que ela te dá superpoderes. Então, ela melhora o que você faz. Então, estuda o que você quer fazer e estuda o que a IA pode melhorar aquilo que você quer fazer. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Pelo menos a minha visão nesse momento. Talvez amanhã possa mudar, mas nesse momento. Mas é um bom pensamento, eu concordo. A gente tem que. Cara, não tem como nadar contra a corrente. Já esse barco já saiu, né? Eu falei para o Fábio na feira que a gente tá. Eu gosto de falar sobre o render estático, né? Que ele tá morrendo, galera. O render estático, como você conhece lá, a configuração de material no V-Ray, aquilo lá, assim, ainda vai funcionar, ainda para grandes imagens, ainda vai ter aquilo lá ainda durante um tempo, mas vocês vão entender na hora que a gente mostrar a apresentação sobre como é o avanço da inteligência artificial e o tempo curto que ela evoluiu em relação ao renderizador convencional. O tempo que ele demorou para ficar realista, que agora que está ficando realista, né? Igual uma foto. E se você vai comparar esses tempos de produção, cara, a inteligência artificial ela era tipo Sonic e o software convencional é uma tartaruga, né? Para a gente comparar aqui um com o outro. Então, não dá para ficar parado, vocês têm que, né, se mover aí, colocar mesmo que seja o ChatGPT de copiloto para ajudar vocês no dia a dia, ou algumas outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas, vamos lá para essa breve apresentação aqui que eu preparei. Se eu conseguir, peraí, deixa eu ver. Vamos adicionar vocês. Todo mundo tá vendo aí? Barça tá vendo? Sim. Fábio tá vendo? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Ó, o que a gente tinha de geração de imagem? É mais antigo do que 2019, né? 2015, pelas minhas pesquisas aqui, a gente teve o Deep Dream. Inclusive, o Barça é mais adepto à tecnologia, vamos falar assim. Tudo que sai de tecnologia, ele tá por dentro. Ele pode me corrigir se eu estiver errado. É algo do tipo. Vai lá. Mais ou menos isso, né? Pelas minhas pesquisas aqui, então, o DALL-E, Deep Dream, Runway, que até hoje tem aí, né? O DALL-E é a IA que a gente tem dentro do ChatGPT, inclusive, pessoal, para gerar imagem. Né? Ela foi colocada dentro do GPT agora. E olha as imagens que ela gerava naquela época, né? Olha como era como se fosse um sonho maluco, né? A inteligência artificial era tipo assim, eu sonhei e você tentando lembrar do seu sonho, né? Não, né, até meses atrás ela era ridicularizada, né? Ninguém dava nada para ela. Eu mesmo, cara, quantas vezes já falei assim, poxa, quando eu via isso aqui, e mais pra frente a gente vai ver uns vídeos que a inteligência artificial fazia, eu falei, cara, não, cara, isso aí vai atingir a gente tá tranquilo, né? Mas, pessoal, anda rápido, né? Estamos falando de 2019 a 2020, ela fazia algo como isso aqui, ó. 2019 a 2020, pessoal, 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, se a gente for colocar aí, é muito perto. Isso aqui em tecnologia, pessoal, é nada. Eu sempre gosto da comparação. A gente ia num orelhão, botar ficha, né? E telefonar para um amigo. Hoje em dia a gente abre uma live, eu tô com meus amigos aqui, um em Curitiba, o outro lá em São Paulo, falando aqui pelo computador. Vocês estão assistindo aí na casa de vocês. Então, tecnologia é assim, ó. É uma maluquice. Ela gerava imagem distorcida. Inclusive, eu fiz questão de abrir na mesma resolução que ela fazia, porque ela também não gerava uma resolução tão alta, igual é hoje, que você pode gerar até 4K uma imagem. É uma doideira, ó. Aí depois começou a dar uma melhorada, mas parece um álbum do Tu, né? Tem cobra, tem cachorro, é uma doideira. É um limão siciliano com capivara, sei lá o que é. Eu tô pensando no prompt disso aí, depois você vai falar pra gente também? O que a pessoa queria, né? Quando ela pediu isso aqui. Pois é. Acho que ela pediu uma raposa na natureza, aí veio isso aqui, né? Uma maluquice, cara. Então ela gerava isso daqui, pessoal, era o que tinha de inteligência artificial na época. Começou a dar uma melhoradinha, mas ainda assim você pode ver, ó, que ela não é igual é hoje, né? E assim, cara, isso aqui é 3 anos atrás, pessoal. Aí a gente teve, ó, o DALL-E, né? Que foi a primeira IA que eu usei, inclusive. A primeira inteligência artificial de gerar imagens que eu usei foi o DALL-E.
entrando lá, ele gerava uns quadradinhos, era bem pequenininho as imagens, era bem tosco. Eu até coloquei aqui Stormtrooper em homenagem ao meu amigo Fábio, que ama Star Wars. E olha só que lindo esses Stormtrooper aqui, Fábio. Meu Deus, olha a cabeça dele. Tá a graça, né? Vamos comparar? É igualzinho. Olha lá, ó, tá igualzinho. Então, 2021, 22, pessoal, boom dos modelos de Diffusion com o Dolly 2, o Midjourney, que o Midjourney é muito bom e já era na época também. A gente vai ver algumas imagens feitas pelo Midjourney. E a principal IA de geração de imagens que a gente tem hoje, tem várias hoje, né, para competir com ele, mas ela realmente é muito, muito realista. E o Stable Diffusion, que inclusive, né, Barço, o Stable Diffusion é usado como base do gerador de inteligência artificial que a gente tem lá no SketchUp, né? Sim, e de uma base enorme, na verdade, de sites que fazem imagem, tá? Ele é uma das grandes aí. Então a gente tinha isso, aí foi evoluindo. Vocês podem ver que é o mesmo prompt, fazia lá o Walter White comendo macarrão com um gato. Ele era todo zoado aqui, ó, o macarrão com o gato. Ah, antes eu nem perguntei para vocês, pessoal, quem tá assistindo ao vivo aí, vocês estão ouvindo? Deixa um joinha aí se vocês estão ouvindo. Ou manda, estamos ouvindo aí no chat, só para eu ver aqui. Vou mandar uma boa noite aqui do Tom Nogueira, ó. Salve, Tom Nogueira, sempre tá assistindo a live aqui. Muito obrigado, hein, por estar aí assistindo. É a primeira vez que estou fazendo live aqui no StreamYard, pessoal. Então, vocês me desculpam qualquer coisa, tá? Sair qualquer coisa aí do roteiro, beleza? Tamo junto. Ó, o pessoal falou que tá ouvindo ali o Wesley, o Deis. Ajuda a compartilhar a live também, hein? Vocês estão assistindo aí, manda lá nos grupos. Então, ela começou a melhorar, pessoal. Você vê que fazia dessa forma, as mãos, né? A mão era uma grande dificuldade da inteligência artificial fazer. Cara, como eu ria disso aqui, né? Eu adorava essas imagens antigas para dar risada, né? De como que ela fazia. Olha lá, o gato com macarrão aqui. Nem hashi, ele tá segurando o Walter White com 2 hashi, ó. Maluquice, né? Era o que a gente tinha. E aí tudo vai evoluindo, né? Então, a partir de 2023, Midjourney versão 5, Stable Diffusion XL, Leonardo IA, são IAs que fazem imagens, faz de tudo, mas imagens mais, né, fotorrealistas, assim, faz ambiente, mas também faz pessoas. E aqui a gente tem a evolução, eu coloquei só do Midjourney, tá? Olha como era a versão 1, versão 2, versão 3, e olha como vai melhorando a partir da versão 4, pessoal, ó. Até ficar inacreditável, assim, é um ponto que você olha e você não sabe se é uma foto. Claro que a gente que mexe com imagem, principalmente hoje em dia, né, eu já tenho um olhar refinado para saber, ó, é IA ou não é, mas tem hora, cara, que é difícil, a depender do contexto que a imagem tá, é muito difícil, né, se for uma pessoa vestida e tal, num contexto normal, vai passar batido, né, inclusive é uma preocupação isso também, né, no mundo de fake news que a gente vive, né, inteligência artificial sendo usada como arma, complicado, né? Mas vem também para trazer adianto na vida de uma pessoa. Imagina uma pessoa que mexe com, sei lá, propaganda, ela precisa de um modelo específico e ela teria que contratar uma pessoa para ir lá fotografar no ambiente, ao tanto de dinheiro que era movido para fazer isso, às vezes um trabalho menor, vamos colocar assim, é claro que trabalhos profissionais ainda vão preferir isso, mas às vezes um trabalho menor, a pessoa consegue ali um modelo, coloca, pronto, já adianta o serviço, né? Um exemplo besta. 2024, 25 é que é onde a gente tá, pessoal. Essas imagens que eu tô colocando aqui são do Sora, né? O Sora é o gerador de imagens. Para mim, de imagens, ele é um dos melhores que a gente tem hoje. O Midjourney é muito legal, só que o Sora é inacreditável o realismo que você consegue lá. Então, aqui tem um exemplo do South Park, realista, né? Tem esse daqui do Star Wars, ó, naquela pintura clássica, que eu esqueci o nome. A gente tem, olha ali. Ah, olha as feras aí, ó. Foi exatamente assim que o Windows foi feito com, né, com a Apple, depois dessa festa aqui. Então a gente tem consistência nos rostos, no cenário. Então o que você pede para ela, ela consegue manter hoje em dia, né? Você bota um prompt, escreve. Prompt é o quê, né? Para a gente deixar para leigos aqui. É a sua forma de se comunicar com a máquina. O que eu quero que ela faça para mim? Isso é um prompt. A gente vai lá e escreve, ó, quero Michael Jackson, com a versão Michael Jackson criança e atrás o Michael Jackson do Thriller, num carrinho de golfe, num parque de diversão. Ele vai interpretar isso e vai fazer
essa imagem para você. Bem da hora. Ó, mais imagens, né? Então você tem controle de estilo. Você pede o estilo Pixar, por exemplo. Foi boom agora, uns meses para trás aí, o Estúdio Ghibli, né? Todo mundo postando no Instagram estilo Estúdio Ghibli, né? Faz a minha imagem da minha família Estúdio Ghibli pro ChatGPT e sai perfeito, né? Então, isso vocês viram, antes não era possível e agora é inacreditavelmente, ó, baking bread, né? Fazendo pão, aqui, ó. Maravilhoso, Donald Trump ali, ó. E cara, é uma foto isso aqui, ó. Você olha, você não sabe se é verdade ou se não é, né? Pelo contexto maluco, dá para ver que não é, né? A gente sabe, mas se são pessoas desconhecidas e não famosas, você saberia dizer se é real ou não é? É doido, né? Aqui, ó, fiz questão de trazer esse vídeo aqui de inteligência artificial, que é o que a gente tinha antes de vídeo, né? Eu fui uma das pessoas que dei muita risada disso, inclusive em live. Trouxe esse vídeo várias vezes aqui pra galera, falando assim, pessoal, isso daqui não vai alcançar a gente de vídeo. Quem faz render de vídeo nunca vai pode ficar tranquilo, a IA vai demorar anos para chegar. Isso eu falei no ano passado, vendo esse vídeo aqui. Eu lembro, depois eu pego a live e coloco aqui para vocês verem. A gente zoando isso daqui. Só que aí, hoje, a gente tem isso aqui feito em segundos no Sora ou no Runway. Olha que da hora isso aqui, pessoal. A qualidade dos vídeos, né? Que a inteligência artificial faz. Ainda para vídeo, ela é muito indomável, vamos falar assim. O que você coloca nela não vai ser sempre aquilo que você pediu. E para trabalhar profissionalmente com vídeo, a gente precisa, como, né, imagem também, constância. Para a imagem, ela já quase substitui, hein, pessoal? Por isso que eu falo para a galera do render estático, da galera do V-Ray, quem vende imagem, pessoal, tá batendo na porta de vocês já, então vamos procurar se atualizar. Às vezes, mesmo tentar usar a inteligência artificial para acelerar o teu processo aí, né? Renderizando aí no seu D5, no seu V-Ray ou no seu Enscape, às vezes usar uma IA de enhancer para melhorar a tua imagem, que seja, ou já começar a dar uma olhada em IAs que geram imagem do zero, como o Crea, como o Sora, e entre outras aí que a gente tem, né? Tem modelos que rodam no próprio computador, como o Comify, mas aí é mais complexo para você poder dominar o próprio Stable Diffusion, mas dá uma olhada e vão atrás de estudar, porque vocês viram, 2019, né? 15 nasceu, mas começou ali em 2019, 2025. 5 anos é nada para tecnologia, roda muito rápido. Então, isso aqui é a pá de cal para quem fala que não vai chegar, vai demorar, pode ficar tranquilo. Não fiquem tranquilos. Se movam, estudem, evoluam, tá bom? A gente vai mostrar como fazer para não ficar só também no alerta maluco aqui. Algo a acrescentar aí, pessoal? Cara, é assustador, né, Barça? É assustador. É incrível porque a gente está vendo isso o tempo todo. O Barça, eu sei que ele está ali se aprofundando no negócio, está estudando isso já há um tempo. E ainda assim a gente se assusta, né, cara? Eu não consigo não me assustar cada vez que eu vejo alguma coisa assim. Esses dias eu tava, acho que foi hoje mesmo, não sei, um vídeo, cara, tipo, do Papa, assim, com Jesus do lado, assim. E você vê umas coisas. Um outro vídeo que eu vi com umas celebridades, assim, tipo, sei lá, Whitney Houston. Fizeram um vídeo como se ela estivesse te puxando, assim, sabe, andando com você, segurando a tua mão. Aí, de repente, pula pro Michael Jackson, aí, de repente... E tu vê umas coisas tão realistas, né, cara? É o papo do superpoder, que o Barça fala sempre, né? O Barça já usa essa frase comigo há muito tempo, né? Esse superpoder, assim. Só que esse superpoder, ele vem para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo superpoder. Mas aí é aquilo também, né? Todo mundo... Vamos falar assim. Hoje... Tá vendo a gente se o já fala isso... Perdão. Continua aí, Barça. Perdão. Vai. A gente já vem de uma linha muito difícil, que é a curva de tecnologia, né? Hoje a gente fala assim, bem, quando você lança um produto hoje é de 5 a 10 anos para a galera começar a usar, vai. Só que com a IA acelerou tanto. E a questão sai muita coisa nova, mas a quantidade de pessoas que absorvem isso é muito pequena, muito. A gente está numa bolha aqui, né? Você falou, você está lá pesquisando na sua rede social, ela só mostra isso. Mas para a maioria das pessoas, isso é um negócio assustador, ou que as pessoas não têm a menor ideia do que é.
Porque a gente está falando de um mercado que 80% ainda usa DWG, né? Então, você está falando de um mercado que as pessoas não conhecem tecnologia, não sabem usar Windows, não sabem fazer muita coisa. Então, assim, também tem isso, né? Deixa curioso o que vai acontecer, porque quem que vai usar essas coisas, né? Essa é a questão. Quem está acompanhando isso tudo? Quem consegue acompanhar isso tudo? Eu acho que a fatia é muito pequena ainda. Como vai usar e para quê também, né? Então... Essas tecnologias novas. Então, você estava falando ali, parece real, né, pra gente, mas você pega sua avó que fica vendo fake news no WhatsApp, de umas coisas absurdas, que nem parecia real, ela já achava que era verdade, imagina com essas coisas. E ela nunca vai saber que é IA, né? Ela nunca vai saber que é IA, né? Então, assim, pra gente que tá aqui, que é um privilégio nesse sentido, cara, estudar isso vai te deixar muito na frente. Não importa se você tá fazendo render, isso vai substituir o que você tá fazendo no render estático. Cara, você que tá vendo isso aqui é uma minoria muito, muito pequena e estuda, cara, porque você vai ter vantagem por saber essas coisas. É basicamente essa visão que eu tenho hoje, né, de quantas pessoas vão conseguir usar essas coisas profissionalmente de fato, né? Mas assim, posso adicionar uma situação? Sim, legal. Estuda. Mas assim, o que fala para o Hugo já começou ali falando, né, sobre a parte que acaba sendo o foco do público aqui, né? Renderização, aí vai para o vídeo, projetos, beleza. A gente sabe que a IA abre uma porta gigantesca para todas as áreas, tá? Tem um poder incrível de detonar empregos. Dá para a gente falar basicamente assim, né? Eu tenho vários exemplos aqui. Minha mãe é um exemplo da área de modelagem, sabe, de desenhar, de fazer modelagem para roupa. Cara, ela bota uma roupa lá, você pede para ela entregar uma modelagem desenhada, ela te entrega aquilo vetorizado, cara. Tá muito louco, em escalas. É doideira. É muito louco. Mas aí, o que você fala? Tá, beleza, o cara trabalha com render. O Hugo já deve ter pensado bastante nisso. Você falar para a pessoa, estuda. É vago isso. Estuda o quê? Então, estuda o quê? Tem que estudar, por exemplo, tem que estudar primeiro, entender o que é inteligência artificial, quais são os tipos, né, de inteligência. Para quem faz imagem, basicamente ele tem que estudar como conversar com ela, eu acho. Inteligência artificial de imagens, né? E aí que você vai entender quais são os tipos de inteligência artificial para imagem, né? Perfeito. A pessoa vai falar, CREA, Midjourney, isso não são tipos, né? Não é isso que você tem que estudar. Você tem que estudar a base disso, que é Stable Diffusion, que é o Flux, enfim, os tipos de Stable Diffusion. Essas são as bases da IA. E aí, se você estuda isso, por exemplo, você pode estudar o ConfUI. O ConfUI é uma das principais tecnologias hoje, para quem quer estudar isso, que é você usar a inteligência artificial na sua máquina. Que aí reduz custo, reduz um monte de coisa, reduz bastante coisa. Então, tem esse tipo de coisa, né? Eu acho que se você trabalha com imagens, tem que estudar a inteligência artificial de imagem, né? Exato. E aí você vai estar acima da galera que manja dessas coisas. E não vai ficar dependendo de sites como Midjourney, essas coisas para trabalhar, que aí realmente você não vai ter o controle, mas com ConfUI você faz miséria, por exemplo. Por que eu falei concordo em partes? Porque é hoje, né, Barça? Não dá para confiar hoje. Não. Se eu vou pegar o CREA no recorte 2025 abril, né, para maio, ele não vai fazer exatamente o que você quer, ou mesmo qualquer IA dessas, né, que você entra, paga uma parcela e utiliza ela, mas isso é um recorte de hoje, né? De hoje. Até a galera que está estudando o ConfUI ou outras, como Stable Diffusion, que são mais complexas, com Node e tudo mais, às vezes tem que também pensar, olha como roda rápido isso daí. É legal estudar, estuda para você ter a base. Como que ela pensa, como que funciona os caminhos para ela chegar naquela imagem. Isso é muito válido. Mas assim, ter também esse workflow como, agora eu tô tranquilo. Não. É a mesma coisa de, olha, a gente estava tranquilo até agora com imagem realista no V-Ray, pessoal. E agora não tá mais, né? Se você ficar aí,
dependendo só disso. Eu gosto de fazer analogia aqui. Eu fiz na live passada sobre inteligência artificial, estava sozinho. É como se a gente estivesse conversando com vocês e vocês trabalham no escritório com máquina de escrever. Todo mundo aí com máquina de escrever. E a gente, nós três aqui, eu, Fábio, Barça, nós já vemos do futuro, a gente tá aqui com o nosso celular falando, cara, esquece isso aí, velho. Vai vir o computador aí depois do computador vem essa porcaria aqui, ó. Vocês vão falar por aqui, tudo por aqui, não tem mais máquina de escrever. Esquece isso aí. É como se fosse isso. Vocês que ainda estão trabalhando com software convencional, na minha opinião de bosta, tá? Eu acho que, pessoal, com o tempo, a gente viu como vai rápido isso daqui. Software base, eu acho que vai morrer. Eu não posso cravar isso porque seria muito mandinar. Mas olhando, seria isso. Agora, Hugo, vou abandonar tudo? Não, pessoal, ainda não nasceu essas tecnologias. Estuda, vai colocando como se fosse uma... É como se fosse o cara da máquina de escrever. Pô, mas ainda não chegou esse futuro. Então, continua trabalhando, mas tenha a visão lá no futuro. Faça uma hora extra aí para você aprender as coisas que estão vindo por aí, para você se atualizar, às vezes usar, né, no seu dia a dia. Às vezes, se o cara da máquina de escrever soubesse que ia lançar o computador, ele já podia estar estudando circuito, ele já podia estar estudando alguma forma dele conseguir ganhar uma grana com isso, ou de se atualizar com isso também. Mas tecnologia vem para levar todo mundo. Se você ficar parado aí, meu irmão... Eu vou mostrar uma coisa aqui, que até a gente fala assim, pô, mas tá saindo imagem no ChatGPT, beleza, o profissional vai usar isso como? O perigo é isso aqui, pessoal, que eu vou mostrar. Ó. Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim. Todo mundo vendo, né? Esse canal aqui, eu acompanho eles há muito tempo, né? Inclusive, eles são aí da sua cidade, né, Barça? Acho que você é de... Esqueci o nome. Jundiaí. 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 O João, do Meu Mundo Minha Vida, é de Jundiaí. E aí eu tava assistindo o canal dele, cara, e aí caiu esse vídeo aqui, ó. Não esse vídeo maluco dele matando um mosquito pelado aqui, né? Mas eu vou mostrar uma parte aqui, ó, que é ele falando sobre a casa dele e o uso do ChatGPT para decoração. Ele foi lá, imagem, né, gerador de imagem do ChatGPT, pediu para o ChatGPT fazer uma imagem desse lugar aqui para eles, né, fazerem uma decoração básica para ver que cor de pintura aqui ia ficar interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho a imagem no momento que ele mostra aqui do ChatGPT. Tá passando aqui, mas eu acho que ele mostra em algum momento aqui. Não sei se é esse vídeo ou se é outro, mas depois eu acho outro. Ele mostra assim, tirou uma foto, o ChatGPT foi lá, ó, aplica essa cor aqui, ele explicou mais ou menos o que ele queria, e agora eles já estão fazendo a reforma sem precisar de um terceiro. Como que era antes? A pessoa, pô, não sei o que eu vou fazer, não tenho gosto, não sei como é que fica, não consigo visualizar como vai ficar. É por isso que eu tô no SketchUp, no V-Ray, no Enscape. Não é para entregar imagens para pessoas que não sabem como vai ficar. Isso aí já acabou, pessoal. Porque o cara, o final, que é esse cara aqui, pelo menos para um público menor. Não estou falando escritórios grandes, projetos grandes, não. Isso aí, essa galera ainda vai continuar tranquilo. Essa galera aqui nós já perdeu. Porque eles estão no celular, não é nem no computador. Ah, Hugo, mas não sabe usar no computador ainda. Não... Meu amigo, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei qual dessas lives aqui que ele mostrou. Acho que provavelmente essa aqui, ó. E é isso, né, Rudo, que a gente não sabe o reflexo que vai ter ainda, né? Porque isso, aí sim, esse exemplo que você deu é exatamente o que está acontecendo para todas as profissões. Cara, para o programador, para o artista, para todo mundo que faz um tipo de serviço, né? Cara, esse impacto, de repente, a pessoa vai começar a receber menos cliente, não vai entender o que está acontecendo, é mais ou menos isso, assim, porque de fato, não é todo mundo que vai conseguir, não é, mas vai diminuir muita coisa. Isso vai, com certeza. Esses dias eu recebi uma pergunta, Barça. Você falou aí sobre o programador, eu recebi uma pergunta. Mas, Fábio, mesmo você... Para quem não sabe, eu sou programador, né? Minha formação é programação. E aí a pergunta que eu recebi era, Fábio, você mesmo sendo programador, está usando o ChatGPT para criar script? Ele ajuda, ele acelera, né? Acelera. Para que eu vou ficar ali um tempo pensando em coisas que pô, eu vou falar o que eu quero e eu tô delegando. Mas você consegue fazer coisas mais avançadas do que quem não sabe, né? Cara, mas olha só, vou contar para vocês aqui
uma experiência minha pessoal com o ChatGPT, com a ideia de eu ter alguns conhecimentos de programação, tá? E eu estou falando aí com um intervalo de 1 mês, uma percepção que eu tive. Na programação, existe uma palavra que a gente usa muito, que é recursivo. Barça já deve ter escutado falar. Quando a gente quer repetir um conjunto de ações sobre várias coisas. Então, você faz isso de forma recursiva. É um termo que a gente usa bastante, tá? E aí, eu comecei a criar os scripts, eu estava tentando fazer... Calma aí que a Siri está me ouvindo aqui. Eu estava tentando fazer uma coisa que eu precisava ter essa ação recursiva. Okay. E eu não parti logo para usar as palavras certas com o ChatGPT e eu fiquei perdendo tempo. E ele não entendia o que eu queria, fiquei perdendo tempo. Até que eu falei, quero fazer isso de forma recursiva. Uhum. Ah, beleza. Aí me entregou o script que eu precisava. Tá? Beleza. 1 mês depois, fazendo outro script que eu precisava ter uma ação recursiva, eu não precisei falar para ele que era não preciso usar o termo recursivo para ele chegar direto ao ponto. 1 mês atrás, lá longe. 1 mês atrás. Agora Pelo contrário, assim. Eu pedi o que eu precisava e a resposta que eu tive, além do script perfeito, foi: entendi, você precisa disso de forma recursiva. Ele me explicou. Olha só que bizarro. Uhum. Então, assim, eu estou falando isso porque lá no início eu achei que isso era uma vantagem, no sentido de, legal, acelera. Mas as pessoas, naquele momento, por isso que o Hugo força muito isso, hoje, o cenário de hoje, a gente pensa assim, amanhã eu não sei. E naquele momento, o Fábio daquele passado pensou assim, poxa, vai ser legal as pessoas terem um breve conhecimento ali de alguns termos da programação, porque vai acelerar o processo. Já foi aquele tempo, já passou, não precisa mais. Eu converso com o ChatGPT como eu, né? Que vocês já sabem, que vocês já estão acostumados como eu sou, né? É o tonto aí, ó. Esse que eu não tenho ensinamento assim para saber nada de programação. Então eu vou lá, às vezes, quando eu quero algo mais complexo de programação, eu peço como uma criança de 5 anos e ele consegue me entender. Ele vai lá e... Eu já fiz alguns scriptzinhos mais simples aqui no SketchUp, de forma bem tosca, e os que eu tentei usar, a gente vai mostrar aqui a solução dos meninos aqui, consegui fazer. Então, se eu conseguir, acho que todo mundo vai conseguir no futuro, assim. Eu acho que ele vai acabar entendendo mais fácil, sei lá, ou talvez pegando num banco de, não sei se ele pega em banco de dados que ele já fez e isso aqui deu certo. Aí eu não sei se ele faz isso, né? Seria assim, legal se fizesse, inclusive. O que ele faz é essa semana, né? Porque semana que vem já ele faz outra coisa. Então, que isso que o Fábio falou, o que acontece? Entre 1 mês aí que ele falou, eles simplesmente ativaram a memória de longo prazo do ChatGPT. E aí agora ele consegue ver tudo que você falou com ele desde lá do início. Então, consequentemente, ele viu lá a conversa que ele teve do recursivo e agora ele não precisa mais falar sobre isso. Falar mais. Mas foi nesse tempo. Todo chat. O Fábio poderia saber disso? Não, mas ele entrou lá, usou e não precisou mais. É incrível, assim. Tá sendo muito do faça você mesmo, né? O do yourself, né? Que é isso. As pessoas precisam menos das outras, né? Assim, elas estão... Eu quero fazer, sei lá, um desenho, uma foto, um modelo. Eu preciso menos contratar pessoas ou fazer coisas. Mas tem gente que tem preguiça até disso, né? Então, não vai acabar toda a profissão. Vai perder o emprego do dia para a noite. Vamos falar assim. Vai mudar a forma que você faz. Com certeza. Mas, pensa assim, a gente tem que também ter o papel de alertar a galera que está ainda pensando de, eu tô tranquilo aqui com o meu render estático aqui. Isso. A galera que atende marcenaria. Pessoal, marcenaria é um nicho que sempre pagou ruim, tá? Às vezes você é o meu colega marceneiro aí, que você... Não, eu pago bem, pô. Às vezes você é 1% da galera, pessoal. Eu tenho bastante experiência com isso, a galera paga mal pra caramba. Essa galera que tá querendo pagar R$40 pra você fazer uma imagem de uma cozinha, ele vai se resolver com o ChatGPT. Porque ele já tá acostumado a não pagar nada, pagar barato. Então você já vai perder esse trampo aí, porque ele só quer ver como é que vai ficar. Às vezes ele só tira uma foto ali com o celular dele, o ChatGPT, de onde vai ficar a cozinha, explica mais ou menos ali o que ele quer, gera uma imagem que já vai servir, a cliente também não quer ultra realismo. Tá bom para mim, isso aí tá legal. Ele vai fazer algumas adaptações, executou e já era. E esse trampo aí você já perdeu. Então não fica parado no tempo.
tá? Eu tô sendo mais alerta aqui, da outra live sobre inteligência artificial também fui o mais desesperado, porque, cara, é muito rápido, pessoal. Daquele papo que a gente teve para agora, eu tô vendo inteligência artificial de vídeo que eu não acredito. Eu vou abrir o Sora aqui pra gente ver juntos, né? Mas é que é isso, né? Assim, não é IA que vai roubar seu trabalho, é outra pessoa que está usando o IA que vai roubar seu trabalho. Por enquanto. Exatamente. Não, mas sozinha não vai fazer. Ela sozinha não faz. É por isso que eu acho que o interessante hoje é você aprender primeiro a conversar com ela. A como. Até esse primeiro passo é coisa básica, mas pelo menos você olha, como que eu faço um prompt? Né? Como que eu otimizo um prompt para ele gerar algo mais perto daquilo que eu quero? No caso de uma imagem, no caso de um vídeo. Né? Se você já sabe pelo menos esse caminho de como otimizar, porque não é só chegar lá e falar qualquer coisa que ela vai fazer perfeitamente. Para imagem e vídeo, no recorte de hoje, tá, pessoal? Você vai ter que ter um prompt melhor. Eu vou mostrar aqui na tela e vocês me confirmam se vocês estão vendo aí. Esse daqui é o site, pessoal, do Sora. O Sora é o gerador de imagens e vídeo aqui da OpenAI. É um dos mais avançados que a gente tem hoje, né? Estou mostrando a página de vídeos aqui para vocês. E ele faz texto agora também, ó. Então tem coisas com texto na tela, ó, o texto não fica bugando igual era antigamente. O pessoal faz muita besteira, né? Olha lá, um urso polar dentro de um carro, né? Olha lá, os caras dando rec de moto, ó. Por enquanto parece muito um sonho, mas você lembra como eram as imagens que eu mostrei? Era um sonho que era indistinguível, agora já é um sonho que é nítido, né? E daqui a pouco ele vai ser totalmente controlável, né? Por enquanto não dá para você controlar muito aqui. Eu já tentei usar o Sora, ele é meio maluco assim. Então tem coisa que não pode mostrar no YouTube. Ai, que doideira, né? Maluquice. E imagens também ele faz, né? Imagens, ó, fotorrealistas com texto, que era algo que era bem difícil da IA fazer um tempo atrás. Eu queria algo com texto, saía tudo cagado, texto, né? Então, tá evoluindo muito. Outra dessa daqui agora com o Biden, né? E aí, ó, se você clica aqui, o que tem aqui? Tem um prompt, ó. Como que o cara gerou essa imagem? Isso aqui eu gosto sempre de focar a live nos leigos, porque eu sempre penso que tem alguém que não sabe nada aí, né? O que é um prompt, o que é inteligência artificial. Basicamente, é a forma de você conversar com ela. Então, eu vou dar um exemplo simples. Deixa eu puxar aqui o meu ChatGPT. For Dummies total, tá, pessoal? Que eu sei que tem pessoas que nunca nem viram isso aqui, né? ChatGPT Nelson. Vou pedir aqui para ele, ó. Quero um prompt. Eu poderia pedir uma imagem que ele já faria para mim, né? Mas eu vou pedir para ele um prompt otimizado para... Eu posso escrever errado que ele entende também, ó. A morte da língua portuguesa. Para Cria Flux, eu quero o... Sei lá. Deixa eu ver aqui. Napoleão em cima de um computador. Sei lá. Ficar engraçado isso aí. Saindo fogo do computador. Escrever tudo errado aqui, ele vai entender. Então, ele vai me dar um texto que a gente chama de prompt, né? Ele já otimizou para Flux, porque o meu ChatGPT, que eu dei o nome de Lumen para ele, vocês deram um nome aí pro seu ChatGPT? É muito doentio fazer isso? Eu não dei nome, não. E olha como que eu dei nome pro meu. Eu falei, ChatGPT, se você fosse ter um nome, como você gostaria de ser chamado? E ele deu o nome de Lumen para ele. Eu acho que Lumen seria bom, Hugo. Eu falei, então gostei desse nome, vai ficar esse aí mesmo. Doentio totalmente, né? O teu tem nome, Barça? Não, o meu não, da minha esposa tem. Vixe, então só o meu, que eu sou doente e a esposa do Barça também. Tamo junto aí, esposa do Barça, eu não tô sozinho no Barça. É isso aí. A gente quer humanizar a máquina, né? O Barça, ele como programador, e o Fábio, ele sabe que é um robô. Esse aqui, foda-se o robô. Quando vier a revolução, vocês vão ser os primeiros que vão morrer. Ixi, o meu eu xingo pra caramba. Caraca. Então, ó, só pra explicar. Aliás, o meu, quando fez o meu perfil, falou que eu sou impaciente, né? Eu até mostrei lá nos stories que eu sou muito impaciente. Olha só, você pediu uma definição para ele, né? Para fazer o meu perfil, Ah, perfeito. Pessoal, ó, essa é uma ferramenta chamada CreaFlux, mas eu poderia usar qualquer gerador, inclusive, né, os mais complexos também para fazer, mas o ponto que eu acho que é o principal é a facilidade
ela sempre vai ser a primeira escolha de todo mundo, né? Você não escolhe ir pegar o seu carro, sair, ir lá comprar uma pizza que você gosta do outro lado da cidade. Se você tiver a opção de pedir no iFood, você vai pedir no iFood, que é mais rápido. E essas ferramentas são mais simples e mais rápidas. Tem o preço? Tem, mas o pessoal paga. Ah, Hugo, mas se eu fosse lá, eu economizava combustível. Não em São Paulo, que é tudo longe, né? Mas eu vou pedir no iFood porque, mesmo pagando um pouco a mais, eu recebo aqui no conforto da minha casa. Então, ferramentas assim o povo usa, né? Assim, né? Eles vão infelizmente. O Flux, o Crea, né? Ele usa o Flux. Então, na verdade, é como se fosse um plugin para Flux, tá? Então, o Crea, como eu disse, ele está usando o Flux de base e está fazendo plugins para ele, manipulando ele para gerar. Inclusive, eles lançaram um negócio insano esses dias aí, que é em tempo real. Não sei se você viu. É maluquice. Eles têm uma ferramenta aqui em tempo real que você vai desenhando e ela vai meio que deixando realista. O real time aqui, é meio antiguinho, aí agora tá com uma boa melhora. Mas assim, a interface. Por que o SketchUp ele é famoso? Vamos usar esse exemplo. Porque ele é fácil de aprender, é fácil de usar, é bonito, é uma interface que não deixa você intimidado, né? Agora você entra, o Comfy é legal, o Stable Diffusion é legal, só que já é um negócio mais pra nerdão. Você concorda comigo, Barça? Não, 100%. Tô falando pra galera não estudar ele. Galera de imagem tem que 100%. estudar. Mas pro usuário final... Eu acho assim, Comfy é como se você fosse usar 3D Max com Corona. Uhum. E o Crea é como se você fosse um escritório de arquitetura que está fazendo imagem para o cliente rapidinho ali. Assim, excelente. Excelente comparação. Isso. Você não vai ter controle total igual lá. Mas se você quer algo rápido, você vai fazer aqui. E daqui, cara, olha o absurdo que é. Você pode gerar um vídeo disso. Direto na ferramenta deles. Ó. Eles têm vários motores de vídeo. Os mais famosos aí. Tem Pica. Ó. Vocês gostam da Pica? Tem Pica, tem Kling, tem Hailu, tem um monte aqui. O Runway, que eu gosto bastante. Você vai lá, joga, gera e ele já faz o vídeo para você. Eu fiz alguns aqui, ó. Queria um cara com óculos de realidade virtual, com a planta. Ficou meio bugado, né? Mas, ó, fiz vários aqui, ó, nele. Sem conhecimento de nada de IA, você consegue fazer. Então, a IA não é algo distante igual era antigamente, que só o nerdão conseguia fazer. Qualquer um consegue introduzir na IA usando ferramenta ou aprendendo a fundo. O ideal é que aprenda a fundo. Esse eu acho que é o ponto do Barça, né? Atualmente, para vocês poderem ficar preparados com o que vem aí, aprender a base é sempre importante, pessoal. Não me entendam mal. Mas eu acho que a facilidade, né, Barça, ela vai acabar, eu acho que sobressaindo sobre essas ferramentas aí. É igual assim, você mexe com render, e se você não entende de hardware, de montar computador, putz, é um conhecimento que você precisa ter, às vezes, para trabalhar com aquilo, né? Então, estudar isso sobre IA é importante para você, quando tiver o mercado aí acontecendo, você já sabe a base que acontece, né? Por exemplo, a OpenAI liberou, né, o gerador de imagem dele agora como API. Ou seja, todos esses sites agora que usam Flux, ou outras coisas, provavelmente vão acabar usando o gerador da OpenAI agora. Pô, tem uma coisa boa aí, Barcinha. Né? Uma pessoa normal poderia usar? Sim, aí não é open source, né? O que acontece? Você tem que pagar para isso. Vai sair de renderizador de tela de SketchUp como plugin, tá escrito na face da terra. É isso, mas aí tem as open sources, né? Que são, por exemplo, o Llama, né? Do Facebook, lá, da Meta. Tem outras que esses sites às vezes usam bastante. Mas a OpenAI já falou que em junho, julho, sei lá, vai lançar o open source deles. Aí open source quer dizer que, por exemplo, você vai poder instalar no seu ConfUI e usar o ChatGPT de geração de imagem na sua máquina de graça, fazendo o que você quiser. Né? Então, é nesse nível de coisas que tem que ficar atento, entendeu? Para a gente fechar esse e ir para a aplicação para o SketchUp, né? Eu acho, pessoal, que se você quer se aprofundar, igual o Barça falou, ferramentas aí como Stable Diffusion e o ConfUI. E o ConfUI são ferramentas que você deve estudar hoje. Tem conteúdo no YouTube gratuito aí, gringo ou português. O Éder Xavier tem feito bastante ferramentas de inteligência artificial
para a parte de Artviz, eu acho legal vocês seguirem ele, porque o conteúdo dele é muito legal. E vão se atualizando, pessoal. Vão pelo menos colocando o pé na água, né? Ó, pelo menos essa experiência eu já tenho, para não ser o cara da máquina de escrever que não tá ligado que tá vindo o PC aí, e aí o trator vai passar em cima de vocês, tá? Beleza, dito isso, como eu consigo utilizar a inteligência artificial hoje dentro do SketchUp? Eu vou aproveitar que eu tô com os dois melhores aqui para me ajudar e vamos lá, o que dá pra gente fazer hoje aqui? Deixa eu só adicionar uma ideia aqui, Hugo. Manda. A galera tem que lembrar que existe uma necessidade computacional muito grande para todo esse rolê funcionar. Tá? Com certeza. É um processamento gigantesco por trás dos panos. Tá? E o que isso significa? O custo disso é muito alto. Tá? Exato. Por que eu estou falando isso? Porque a galera, quando a gente fala que a galera tem que estudar, a galera tem que entender o que tem no mercado, embora ela não use, vamos supor. Tá? Porque ela vai pegar uma coisa lá open source, lá como o Barça falou, alguma coisa gratuita, de repente vai fazer um teste, ver lá a postagem de não sei quem que está mostrando, olha que incrível esse vídeo que foi feito, de repente ela não vai conseguir ter o mesmo resultado por falta de processamento. Tá? Uhum. Não é à toa que o ChatGPT sai de um plano Plus de $20 por mês para um plano Premium de $200. É um salto gigantesco. Você sai em torno de R$100 para R$1.000 por mês. Por quê? Você ganha muito mais processamento para usar isso tudo. Aí eu acho que é o ponto que a galera tem que estudar para estar ciente do que está rolando, mesmo que ela não use agora. Ela precisa conhecer. Isso. Entendeu? Conhecer a base, né? Exatamente. E aí, indo para dentro do SketchUp, acho que aí, cara, dentro do SketchUp a gente já tem ferramenta interessante aí que o Sketch trouxe para a gente aí com o Diffusion, né? Que vai Vou mostrar aí. Deixa eu mostrar funcionando aqui. Mostra aí. Mas vocês viram quanto custa a OpenAI por dia? Vocês viram qual é o custo da OpenAI por dia? 700 milhões de dólares por dia. Que custa manter a OpenAI. É por isso que os caras estão amarrados no governo lá, né? É dinheiro, hein? É dinheiro, velho. 700 por dia. Esses dias eu tava lendo, eu não vou lembrar o número, a quantidade, mas cada pergunta que você faz pro ChatGPT, quanto isso gasta de água? Isso é uma coisa que o Lautaro da Chaos Group, que é o meu amigo lá que trabalha na Chaos Group, ele falou, Hugo, é uma coisa que pouca gente fala sobre IA, sobre fazer imagem com IA, essa questão ambiental também, né? Gasta água porque, pessoal, pessoal, não é fake news não, vão atrás, vão pesquisar, não ouçam só um lado, ouçam os dois, tirem a conclusão de vocês, porque já tem uma galera aí meio maluca falando, não gasta nada não, que outra coisa gasta muito mais, e estão pegando o pé, mas não é, para resfriar esses data centers aí, esses mega computadores, tem água, como é essa água, dá para usar depois, não dá, como que a gente está gastando esse recurso, porque é um recurso, né, que a gente tem aí. Para você gerar energia, já gasta muita coisa. Eles estão fazendo uns negócios malucos lá, né? Também agora de energia maluca lá nos Estados Unidos, né? Parece que a Google vai fazer um negócio aí. Fala aí, vocês que entendem mais. Eu sou o burrão. Não tem nada. Não, mas é que o que acontece, né? É tentar usar com consciência, né? Um obrigado que você fala aleatório ali para ChatGPT, tem muita gente que ele responde e fala obrigado. Só isso aí você já gastou. Gastou. Enfim, tem que usar com consciência, mas por isso que as grandes, né, as big techs, elas estão na corrida da energia, né? Então todas elas estão tentando criar o que é energia suficiente para ela autossustentar, porque é inviável, né? O mundo inteiro usando. Quando o ChatGPT viralizou aí com essas imagens, né? Nossa, derreteu lá os servidores dele e o consumo foi astronômico, né, de energia. Mas é isso. Tem que usar com consciência, né? Não ficar clicando igual um doido, porque você está gastando energia. Cara, e aí é que tá, Barça. Eu acho que esse barco aí já saiu. Galera, cara, depois do
Depois do negócio da imagem do Estúdio Ghibli lá, que tinha muita gente que nem sabia o que era ChatGPT. Minha mãe, meu pai, nem sabia o que popularizou era. Mais ainda. Popularizou, porque daí um mostra pro outro, olha o que dá para fazer aqui. Nossa, será que dá para fazer tal? Eu quero receita de bolo de chocolate. Já começa a fazer um negócio que, pô, às vezes é até mais fácil você falar pro aplicativo do ChatGPT do que ir no Google. Imagino pro Google como não foi isso daí, né? É porque é uma via de mão dupla, né? A inteligência artificial, quanto mais gente usando, melhor ela fica. Então os caras ficam nessa, né? Então quanto mais você usa, melhor ela fica. Então eles ficam, que é a tal da corrida da AGI, né? Mas aí é outro papo aí. Vamos lá. Ó, Stable Diffusion, pessoal. Então se você quiser ter um Stable Diffusion, Diffusion do SketchUp, né? Se você quiser ter o primeiro contato com inteligência artificial aqui no SketchUp, essa ferramenta aqui, ela gera para você uma vista realista da sua viewport. Não precisa ser algo texturizado igual eu fiz aqui não, tá? Ela consegue pegar um projeto que está em preto e branco e gerar algo baseado no prompt que você colocar, para você ter uma base. Não é um render, tá bom? Porque aí os chatão do render aqui do canal falam, não, mas não tá perfeito, a árvore, a grama. Às vezes o arquiteto, pessoal, que está fazendo um conceito, ele só precisa ter uma noção se aquilo ali vai ornar com uma cor diferente que ele colocou, ou com aquela... Será que esse modelo vai ficar harmônico com esse paisagismo que eu coloquei? Às vezes ele não quer algo totalmente realista num primeiro momento. E o Diffusion vem, por enquanto, tá? Porque a IA tá evoluindo aí. Daqui a pouco, meu amigo do céu. Eu vi esse cara aqui no comecinho, o Barça, então, deve ter visto na Idade da Pedra, né, Barça? Na verdade, essa daí já é muito antiga, tá? Mas a outra você não pode falar, né? Não, mas pode, já foi mostrado tudo, mas é que assim, essa daí que foi liberada para o público, que é uma versão quase alfa, ela já tem... Ela é o Labs, né? Ela já tem 4 versões depois dessa, que não foram liberadas para o público, né? Meu Deus! A última saiu algumas semanas atrás, que deve ser, que vai ser atualizada depois dessa. Mas, assim, entre a diferença dessa que você está usando e que você vai mostrar para que vai sair, já tiveram 5 entre elas que não foram lançadas. Então, imagina, falando de IA, né, o que você vai ver aqui é um avanço de uma IA 5 gerações atrás. Então, assim, mas ainda a assim, nova vai vir bem interessante, assim. Só para mostrar para vocês, ó, eu fui lá no ChatGPT, eu pedi um prompt descrevendo essa casa aqui com os elementos que eu gostaria que ficasse. Isso ajuda, né, o motor aqui a tentar manter o mais, né? Se você simplesmente dá um gerar aqui, ele vai fazer umas maluquices, tá? Pelo menos nesse, igual o Barça falou, ele tá mais antigo, né? Não sei se os mais novos já vai conseguir ler a imagem. Hoje o ChatGPT faz isso, ele lê a imagem, ele sabe o que tem dentro dela. Se você jogar uma imagem lá, ele sabe o que tem dentro dela. E se você pedir para dar um enhancer, ele faz. Ainda tá engatinhando, mas ele faz. Espero muito que no futuro isso aqui seja igual, né? Porque seria um avanço gigantesco. Uma coisa que vai ter, por exemplo, é o preservar cor, né? Que ele vai preservar a textura também, além da forma, né? Isso aqui, eu não sei se pode falar. Vai ter uns ferramentas aqui também, pode falar? Não pode? Pode, já mostrou, né? No 3D Basecamp, publicamente. Vai ter como você pedir para manter alguns elementos, né, Márcio? Uns pincelzinhos aqui. Sim. Todos os recursinhos, né, que tem nesses sites, né, de coisinhas para fazer, vai ser atualizado. Mas eles estão segurando para esse lançamento que vem logo. Uma coisa bom lembrar, né, pessoal? O Diffusion é uma ferramenta online do SketchUp e só dá para usar com licença original, que todos nós aqui recomendamos que você tenha aí. O SketchUp é barato. Você sabe quanto você paga de IA aí? Você está usando Runway, Crea, várias IAs pagas aí de site. Você já parou para pensar quanto você está pagando de assinatura aí por mês? Desse monte de IA que você assinou com o teu cartão aí, ou o cartão da sua mãe? Já dá para você pagar uma parcela aí do SketchUp, tá? Compra lá com o pessoal da TotalCAD, parcela em 12 vezes e tem a melhor ferramenta aqui para você fazer os seus projetos, que é o SketchUp. Ó, para mostrar para vocês aqui, tem configurações simples, né? Igual o Barça falou, essa aqui é uma versão mais antiga, da Time Lab, vai sair uma mais nova, mas você pode pedir para ele respeitar mais ou menos a geometria do modelo. Se você colocar menos, ele vai pirar mais aqui no cabeção do projeto, né? Se você colocar para ele respeitar mais, é isso mesmo, Barça? Ele vai deixar mais próximo do que está aqui na geometria. E tem o peso do prompt aqui, né? Que eu não sei muito bem otimizar isso aqui, porque eu não testei tanto. O que a gente estava falando do estudar, né, é isso, assim, se você vai
se você é um cara que trabalha com imagem, você tem que estudar as IAs de imagem, então, porque todas vão ter esses parâmetros iguais, essas coisas, então estudar sobre isso é mais ou menos a mesma coisa que estudar para que serve memória RAM, para que serve placa de vídeo, essas coisas, né? Então, assim, o Diffusion desse jeito que está aí, ele é uma ferramenta de estudo, né? Eu chamo ela de uma ferramenta de estudo, não é uma ferramenta de render, é uma ferramenta de estudo. Perfeito. Cara, você usa ela para fazer muita coisa interessante no seu fluxo ali de trabalho, né? E aí, dali, você evolui para o seu render, mas... Eu tô dando um exemplo da cena já coloridinha, pessoal, meio que final, mas eu vi até o Barça testando nas calls lá da comunidade do SketchUp, com sketch mesmo, simples. Um desenho simples, uma volumetria simples, que foi desenhada ali no SketchUp com quadrados. Você escreve o que você quer que ele gere ali de entorno, ou o que vão ser aquelas volumetrias, e ele já vai te dar uma ideia de como ficaria isso, né? Para gerar ideia é bem interessante, ó. Mas, cara, o resultado dele já tá ficando bem legal, cara. Ó, eu quero uma ideia de iluminação para essa volumetria aqui. Eu já conseguiria ter uma ideia para me ajudar no render, né? Talvez eu não vou conseguir entregar isso aqui porque tá embaçado. Hoje, pessoal, no recorde de hoje tá embaçado, tá? Mas, ó, já tenho uma ideia de como ficaria um lado de iluminação. Pô, vindo daqui, iluminação, acho que ficaria legal, né? Você pode jogar um enhance aí nela depois, eu também. Se você quiser jogar lá, por enquanto, né? No Flux tem enhancer também, mas tem outros, no Crea, né? No Crea tem enhancer, mas tem outros motores aí, gratuitos, pagos, que você conseguiria melhorar essa ideia aqui nele, para ele deixar mais realista, né? E tudo mais. Vamos falar assim, tem um público que até consegue entregar isso aqui de boa, né? Eu só quero entregar uma ideia, um conceito. Imagem conceitual sempre existiu, pessoal. Eu sou da época da prancheta. O pessoal pintava, né? Pintava com um hidrocor para apresentar um projeto de arquitetura. Isso aqui já é até mais avançado do que isso. Claro que hoje a gente tem um render, mas vocês viram quanto tempo demorou para fazer isso aqui? É inacreditável. E já está disponível para vocês lá no SketchUp, ó. Gostou da cena? Salva aqui, ó. E pode mandar para o cliente. A Chaos comprou, né, um gerador de IA agora, né? Eu tenho, Veras. Então tá uma disputa, assim. Quem vai conseguir, né, fazer o render com IA primeiro, assim, 100%? Tá uma guerra. Aí o Envolve Labs Veras aí, pessoal. Da Chaos Group, né? Você consegue abrir ele aqui, ele é como se fosse a mesma ideia ali do Diffusion, só que eu vou ser bem sincero, testando ele aqui, testando o Diffusion, eu acho que o resultado do Diffusion é melhor, tá? Ele é meio maluco esse daqui, ele faz um negócio meio nada a ver, sabe? Troca os material de lugar. Eu testei ele aqui, não curti muito não, assim, salve aí pra galera daqui, os grupos que me mandou aí para testar, mas tem que melhorar. Mas já vê que é uma empresa gigantesca que também está investindo nisso. Aqui ele não conseguiu conectar na internet. Aqui, ó. Já deu BO já. Ó. É bom pra caramba, né? Mas se você vê uma Chaos Group que tem V-Ray, que tem Corona, que tem Escape, um monte de ferramenta, investindo em inteligência artificial, é uma amostra que você também tem que conhecer ferramentas disso daí, ir atrás de estudar sobre isso, pelo menos ter um primeiro contato com inteligência artificial. Tem outra coisa que dá para fazer aqui dentro, que é a programação de coisas aqui dentro do SketchUp. Então, eu vou abrir uma cena mais simples, eu vou pedir para vocês me ajudarem aí, que eu sou bem burraldo, né? Quero fazer ao vivo aqui. O que dá para nós fazer para ele gerar um negocinho rápido aqui? Gerar um script? Um negocinho rápido aqui com um ChatGPT, eu não sei, vocês que manjam de Ruby aí. Gera um script para dar push-pull em faces. Push-pull é que eu sempre uso. É um exemplo tranquilo, né? Como que eu faria isso aqui? Por exemplo, eu consegui isso. Vai lá, quer dar ideia aí, Barça? Não, vai lá, você quer um mestre. Eu começaria assim. Por gentileza, senhor ChatGPT, não, tô zoando. Vamos pedir, por favor, para ele, porque senão já era. Então, eu sou curto e grosso, tá? De lidar, eu não dou nome para o meu ChatGPT. Então, eu começo sempre, basicamente, crie um script para ser executado no console Ruby. Tá? Você pode botar, crie um script Ruby para SketchUp, né? Porque eu tenho um ChatGPT treinado que eu
eu não preciso dar tantos detalhes. Tá. Eu gosto de colocar para ser executado direto no console Ruby, para que ele não tente criar um plugin instalável. Aquele olá, boa noite que o Hugo falou ali já custou alguns milhões de dólares ali. Ali, cara, tu já gerou sede. Já gastou dinheiro, já gastou 3 lâmpadas ligadas ali já. Tá, para ser acho que a gente pode colocar aí no plugin Ruby? Do console Ruby. No console Ruby, tá, no console Ruby. Esse é o contexto, tá? Quando você vai fazer prompt, esse é o contexto. Você tem que falar para ele o que ele tem que fazer, né? E qual é a linguagem, né, que ele vai usar. O tipo eu gosto, antes do Fábio dar o prompt aí, eu gosto de simplificar para pessoas como eu. Imagina que você vai pedir para o seu primo ir para a padaria comprar 10 pães. Já tem informação aí. Se você fala, vai na padaria, ele não sabe o que vai fazer. A mesma coisa de conversar com a máquina aqui. Então, você tem que explicar o que é para ela fazer. Depois de um tempo, para algumas tarefas, o Fábio está falando aí, ele tem memória agora. Então, ele lembra daquilo que você não precisa mais ficar relembrando ele. Isso aí. Tá. Então, vamos ensinar, então, uma coisa para as pessoas. Console Ruby, tá? Mostra aí para elas o Hugo. Console Ruby é um negócio que ninguém usa, pessoal. Extensões, desenvolvedor, console Ruby. No 25 deram uma atualizadinha aí, né? Teve uma atualização incrível, né, Barça? Nossa, incrível. Agora dá para mexer, tá vendo essa linha do meio, Hugo? Dá para mexer ela para cima, que inacreditável, cara. Olha aí. Não dá para fazer isso no 24. Então aqui em cima ele mostra o que foi feito, aqui onde você digita alguma coisa. E aí, para o pessoal entender, isso aí, esse console, essa janelinha, ela é a entrada de script do SketchUp. É onde você vai se comunicar através de um script, de um comando, para que o SketchUp possa interpretar. Essa janela ela vai fazer a interpretação de um script que você vai gerar. Tá? Funcione ele ou não. Tá bom? Isso é importante. Pode não funcionar. Pode. É bom deixar claro. Quando a gente cria um script Ruby, a gente está indicando para ele a linguagem de programação. Ruby é uma linguagem de programação, tá? Que o SketchUp, se eu não me engano, hoje ele interpreta Ruby, que é a linguagem padrão básica dele, C, né, Barça? Também? É assim, o Ruby, essa API de comunicação direta ali com o SketchUp, tá? Com a API do SketchUp. A API é isso, tá, gente? É o jeito que o software o sistema vai se comunicar com coisas externas, tá? E o C++ é uma API que para você rodar com o SketchUp fora do SketchUp, digamos assim. Então você consegue fazer integrações com outros sistemas e rodar o SketchUp sem ter ele instalado, algumas coisas nesse sentido. Então é uma API mais robusta para funcionar um pouco fora do SketchUp. E o Ruby é essa que funciona praticamente dentro aí do SketchUp. São linguagens, é tipo inglês e espanhol. Então, aí, o Ruby é o inglês, e os outros você usa o espanhol, que é o C++. Show de bola. E aí, com essa primeira frase aí, a gente está dizendo, ele começando a falar para o ChatGPT, qual é o contexto, o que ele vai fazer, como ele vai escrever, qual é a linguagem, né? Está ali, como o Barça disse, em inglês, espanhol, você está dizendo para ele. É que assim, você está falando que vai na padaria, mas aí você está falando como ele vai na padaria. Vai na padaria de bicicleta, entendeu? Perfeito. Agora entendi. É isso aí. Vocês têm que explicar para leigos, isso aí. É isso. E a partir de agora, a gente vai falar para ele o que ele vai fazer nesse script. Perfeito. Tá? E a gente vai... Eu vou fazer o seguinte, Hugo. Você vai descrever aí, tá? Eu gosto de explicar para o pessoal da seguinte forma. Para você criar um script bacana, você tem que minimamente saber usar SketchUp. Porque você vai indicar para ele criar um script que vai fazer um passo a passo o qual você conhece. Perfeito. Basicamente, você sabe fazer aquilo. Então, imagina que você tem 5 faces ali no teu plano ali XY. Você criou 5 faces ali, tá bom? Você vai pegar lá a caixinha de seleção, vai selecionar essas 5 faces e vai dar um push-pull nela. No SketchUp, você daria um push-pull em uma por uma. Perfeito. Só que você quer que no script ele crie um push-pull com tudo que está selecionado. Show. Conta essa história para ele.
conta essa história para ele. Coloquei aqui, vai que dava certo, né? Ó, faça um projeto do zero aí para o meu cliente. Não dá ainda, né, para fazer isso. Eu acho que a gente pode experimentar depois para saber qual é a resposta. Então vamos lá. Mas pensa na água que tu vai gastar com isso. Quero que você... Não, preciso, né? Eu já gastei aqui, tomei meu copo todo já. Fazer uma... Como eu vou explicar isso? Eu tenho que parar de beber água durante live, eu fico apurado no meio do caminho. Push-pull. Pode ir no banheiro, fica tranquilo. Preciso fazer push-pull em várias... Barça, você lembra a live do Script Up? Sim. Vou revelar um segredo aqui, hein? Lá vem. Você lembra quando eu falei que eu precisava entrar no site para cadastrar o script lá, para liberar o pessoal? Sim. É mentira, eu fui no banheiro. Olha aí. Mas se você precisar ir, pode ir, tá tranquilo. Vai lá. Não fica passando mal, legal. Não. Se eu contar uma mentira é porque eu preciso. Então tá bom. Pessoal, já a gente vai colocar alguns chats aqui para vocês também participarem. Então, vão formulando perguntas aqui. Aproveitem, né? Sempre que a gente tem convidado aqui no canal, como o Barça e como o Fábio aqui, então aproveita aí. O tema é bom também, né? Gera bastante discussão. Ó, eu pedi assim, preciso fazer push-pull em várias faces ao mesmo tempo. Será que funciona? Eu gosto de complementar com algumas coisas para direcionar um pouco mais. Informar para ele que eu tenho as faces selecionadas já no momento. Então você vai carregando ele de informações para ele saber que ele já está recebendo algo que foi selecionado. Dependendo do teu objetivo, se essas faces elas estão soltas ou se elas estão dentro de grupos. Todo esse papo a mais que você vai recheando aí para gerar esse script vai depender muito do teu objetivo final, qual é o passo a passo que você quer que esse script faça para ter um... Aí começa a evoluir para outras coisas, mas eu acho que por hora isso aí tá legal. Tá bom, vamos lá, vamos tentar. Então, beleza, aí eu jogo isso aqui para ele, ele vai pensar ali, vai ver, beleza, já gastou mais 1 milhão de água aqui, ó. Aqui está o script Ruby para rodar no console SketchUp que faz push-pull em todas as faces atualmente selecionadas. Então ele me dá esse monte de coisa que para quem é leigo olha assim e fala, meu Deus, mas nada mais é, pessoal, que uma conversa que você vai ter com ele. Programação é isso, né? E se acontecer isso, vai acontecer isso. Basicamente é você prever eventos, né, de tudo. Tudo que a gente está fazendo aqui hoje tem uma programação, esse sistema que eu estou usando para transmitir, né, o próprio SketchUp, o ChatGPT, tem esse sisteminha que vocês estão vendo maluco aqui, e tem várias linguagens para fazer essa comunicação aqui. O negócio do idioma, por isso que chama linguagem, né, linguagem Ruby, que é isso, assim, se você não sabe francês, você vai ver um texto em francês e não vai entender nada, é a mesma coisa, isso aí é um tipo de um idioma para o computador, né, então esse idioma é o Ruby, se você não entendeu é porque você não estudou Ruby. É isso, mas o ChatGPT é só você copiar ali. Uma coisa que eu não falei para ele, né? De quanto seria o push-pull que eu vou fazer, né? Aí ele falou assim, ó, o que esse script faz? Ele pega todas as faces selecionadas, aplica um push-pull de 50 milímetros, 5 centímetros, você pode mudar o valor, né? Usando distance aqui para... aí eu teria que alterar aqui, no caso, né? Vamos criar uma interface depois, pô. Experimenta isso aí, depois beleza. a gente cria, mano. Garanta que tudo fique dentro de uma única operação. Ctrl Z volta tudo de uma vez. Não crie cópias das faces. Isso é controlado pelo false no push-pull. Não sei. Mas ele já fez aí, ó. Se quiser que o usuário digite a distância diretamente. Que legal. Já deu uma outra opção, já. Tá. Copia isso aí. Eu copio esse e jogo aqui dentro. Não, primeiro tem que fazer as faces, né? Você tem que criar as faces no SketchUp. Não vou fazer nada. Ali. Eu vou criar bem pequenininho, porque como ele vai fazer de 5... eu posso digitar, né? Não, ele vai digitar, eu vou poder digitar. Então, beleza. Eu vou fazer aqui alguns aqui diferentes. Será que eu posso fazer um círculo também? Pode. É fácil, tanto faz. Tanto faz. Sendo uma face... então já vou fazer um assim também. Vamos ver se ele aguenta. Beleza. E aí, com esses caras aqui selecionados, eu faço o que agora? Ctrl Z, ou melhor, Ctrl V. Eu copiei lá e eu colo aqui, ó. Ctrl V. Ctrl V e Enter. E Enter. Apareceu aqui, pessoal, ó.
né, a primeira opção ele não ia dar isso aqui, ele já ia fazer direto, né, Barça? Isso, ia fazer 50 milímetros, mano. Show de bola. Aqui, então, ele pediu para mim, quanto que eu quero colocar? Eu vou colocar 50 centímetros. Show de bola. Fez aqui. Aí. Isso daqui, pessoal, essa operação básica aqui, a gente precisaria de um plugin antes para fazer, que era esse cara aqui, ó, né? Antigamente não é que não tinha isso, não era tão fácil programar. Isso aqui você dependia de um programador de plugin, como o TomTom, né? Os nerdão lá, os saudosos, lendários, né? Para poder fazer. E agora você consegue, com o auxílio do ChatGPT, fazer operações simples dentro do seu SketchUp aí, bem legal. E se eu quisesse fazer de forma aleatória, vamos jogar mais aqui. Fala para ele te pedir um valor mínimo e um valor máximo e fazer um aleatório entre os dois. Não, vou só colocar assim, vamos ver o que ele fala. Beleza, ele vai me dar isso aqui, ó. Uma versão que empurra e for... Tá, beleza, de forma aleatória dentro de um intervalo que você define. Faz o push-pull, distância negativa, empurra. Mas eu vou ter que escolher? Não, tá no texto ali, ó. Tá mínimo e máximo, tá no próprio texto aí, ó. Tá vendo? No meio aí. Mas eu que vou digitar isso, né? Não, ele botou direto no código agora, eu acho. Ele colocou no código. Então, se eu der um enter, ele vai fazer direto no código, tá? Aí, então, eu peço para ele fazer, para ele... O usuário digitar. Ah lá, deixa o usuário escolher o intervalo aleatório. Sim. Sabe o que parece? Parece que está invertendo o lugar, né? Parece que o ChatGPT que está te guiando agora. Exato. Agora ele está falando. Porque ele já falou, se eu quero que faz, ou que eu faça uma transição. Se a gente for usar uma alegoria aqui, pessoal, para explicar isso aqui que ele acabou de fazer. Eu pedi uma coisa para ele, ele fez exatamente o que eu pedi. Ele não tem como fazer algo que eu não pedi, igual a alegoria de mandar o primo comprar o pão na padaria. Eu teria que falar exatamente quantos pães e qual a forma que eu quero esse pão. É pão francês ou é pão, né, de outra forma, de leite? É assim, quanto mais detalhado você faz, menos margem você dá para ela alucinar, tá? Isso. Então, porque assim, ela pode ser criativa, né, a inteligência artificial, ela pode alucinar, ela pode fazer coisas que você não pediu, mas isso vai muito do prompt que você fez. Então, quanto mais específico você for, menos margem você dá para ela fazer coisas que você não quis. Mas, hoje em dia, o ChatGPT, pelo menos, né, e alguns outros, você pode treinar ela, igual você faz como fala lá, para o seu Instagram mostrar suas coisas, né, as coisas que você quer ver, você pode treinar ela para ela não fazer o que você quer, entendeu? Uhum. Mas você tem que detalhar para ela alucinar menos. Aí, ó. Isso aqui é bizarro, né, cara? Muito legal isso, cara. É muito legal isso aqui. E assim, isso aqui, pessoal, tem tudo para manga, né? 1h16 de live. Eu gostaria de mostrar para vocês algo que já tem pronto e que é gratuito. E esses dois caras que estão aqui com a gente que idealizaram isso aqui. Então, se você quiser testar scripts prontos, né, que já foram pensados para você otimizar aí o teu uso do SketchUp hoje, vai lá no site blocosdinamicos.com.br, que está aí na descrição sempre, tá? Lá tem a abinha de plugins. O CEO aqui, né, criador do Blocos Dinâmicos, está aqui com a gente, que é o Fábio Coutinho. E ele, em conjunto com o Barça, desenvolveu essa ferramenta aqui chamada ScriptUp, que é um plugin de SketchUp. Você vai baixar ele gratuito, basta você fazer um cadastro lá no site, é super simples, tá? Faz lá o cadastro. É legal também para você ver outras soluções, como blocos dinâmicos do Fábio. O Fábio também vende outros plugins que são interessantes para agilizar aí o teu dia a dia, tá? Tem muita coisa boa lá. Inclusive tem bloco gratuito lá no site, vai lá, faz o seu cadastro para você já baixar e conhecer as soluções dele. Mas esse aqui está totalmente gratuito, basta você fazer um download. Para você instalar, vem aqui em extensões, gerenciador de extensões do seu SketchUp, instalar extensão. Lá na página de downloads, depois que você baixou, vai estar lá o ScriptUp, vem aqui em abrir. É legal que você reinicie o seu SketchUp aí para que ele garanta que ele vai funcionar. E o que ele faz? Vou mostrar para vocês. Ó. Ele faz várias coisas, né? Então, esse daqui é a ferramenta que eles desenvolveram.
E tem um monte de coisa legal. O que vocês querem que eu mostre primeiro aqui, pessoal? Começa na ordem. Esse achatar é incrível aí que o Barça criou, pô. Super útil esse negócio. Mas tu não vai ter um arquivo aí DWG, né? Ele vai achatar isso aí, velho. Posso achatar isso? Achata isso aí, O que eu faço aqui? Eu só seleciono... Executar. Tá. Foram achatados 144 objetos. Olha lá. Achatou. Que doideira. Esse aqui, qual é o intuito dele, Barça? Sabe quando você importa no DWG e ele está todo torto, assim? Perfeito. Basicamente. O cara desenhou no CAD e o CAD agora tem, né? É para isso. Já sofri com isso já. As linhas vêm uma em cima, uma embaixo, meu Deus. Isso aí ele nivela tudo, né? E deixa tudo no zero, digamos assim. Muito legal. Tem aqui o ajustar escala da definição, que é do Fábio, ó. E, pessoal, vocês estão vendo que tem outros nomes aqui, ó. Tem o José Ricardo, tem o André Silva. Essa ferramenta deles, que eles fizeram, gratuita, é uma iniciativa do Fábio e do Barça para poder... Eles tinham um monte de script que eles usavam, né? Já estavam fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje há muito tempo. Só que era copiar de um lugar e colocar no Ruby, dar Enter. Copiar e colocar no Ruby, dar Enter. Então, eles simplificaram esse processo criando ferramentas úteis que você vai poder utilizar de forma gratuita. E se você gosta dessa parte de programação, inclusive, tem o grupo lá do Fábio. Eu não sei como você divulga isso, Fábio. Não sei se tem algum lugar. O grupo é aberto. Vou botar o link. Vou botar o link lá nos teus grupos lá também. Não sei onde é que eu posso botar o link. Se você quiser... como é que a gente vai fazer isso, né? Eu posso colocar na descrição da live. Manda para mim no WhatsApp, que coloca agora pra galera. Se puder, a galera entrar lá. Qual que é a ideia disso aí? Nós temos gerenciador de plugins, né? Do SketchUp lá, certo? Só que não tinha um gerenciador de scripts. Então, como com a inteligência artificial agora você tem muitas opções de criar script e ficava tudo guardado no bloco de notas, um monte de pasta aleatória. Então, o que acontece? Com o ScriptUp, você consegue fazer um gerenciador de script, né? E a diferença de plugin qual que é? O ScriptUp você não precisa instalar, né? Você não precisa instalar 15 plugins. Você registra o script aí e ele já está funcionando, né? Bem legal. Ó, eu tenho um aqui, ele pede... e também quando vai dar errado, ele explica aqui, ó. Nenhuma seleção encontrada. Deseja processar todo o modelo. Bem legal. Se você quer criar face no modelo inteiro, só em um lugar, né? No caso do criar faces ali. Bem legal. Esse criar faces também é uma ferramenta conhecida. Tem o Face Finder, tem o... Tinha uma outra, né? Que você instala só ela. Esqueci o nome do plugin. Todos esses botões da JHS dá para virar script, né? Todos eles. Na verdade, eles são plugins que nada mais é do que isso aqui, né? Só que isso aqui, pelo que eu entendi da explicação de vocês, é mais leve, né, do que o plugin. Tem uma diferença importante, é o seguinte, cada plugin que você deixa instalado no SketchUp, cada script desse, ele pode gerar alguns métodos, algumas funções que ele vai carregar na abertura do SketchUp. Tá? Aqueles plugins lá que eles ficam instalados, muitos deles carregam uma série de coisas só de você abrir o SketchUp. Se você abrir o SketchUp com o console Ruby aberto, provavelmente você vai ver uma porção de coisas ali que outros criadores vão deixando lá como logs, e ele vai mostrando ali ao carregar os plugins. O ScriptUp não. Ele é um arquivo de texto, é o script, aquilo que você copiou e colou ali no console Ruby. Ele está guardado lá no arquivo, ele não carrega nada. No momento em que você executa, ele executa aquela instrução ali e ponto final. Entendeu? Então, ele não vai interferir em nada no carregamento do SketchUp, não faz diferença. Entende? Quer adicionar alguma coisa, Barça? Não, é bem isso, porque às vezes tem plugins que são tão bobinhos, né, ou tão recursos que você precisa, mas não vale a pena você instalar um plugin para aquilo, né? E o script, ele acaba tendo esse papel também de, em vez de você instalar um plugin, que às vezes você instala essa barra inteira para usar 2, 3 botões, né? Você pode usar aqueles recursos como script. Ele não vai, né, poluir o seu SketchUp, ele não vai deixar isso mais pesado, né, ou mais carregado, e também tem a opção muito legal que você consegue pôr atalho em tudo isso, né? Então, enfim, script hoje em dia... A gente está fazendo por aqui, pessoal, mas dá para você colocar um atalho ali, né? Para os que você mais usa, né?
Tem habilitar aqui, porque você vai instalar só aquele que você usa, né? É isso mesmo, habilitar, né? Esse habilitar aí, quando você clica em habilitar, faz o seguinte, clica em um aí, só para mostrar para a galera. Esse aqui. Clica aí. No momento em que você clicou em habilitar, ele vai aparecer lá no menu extensões. Tá lá embaixo. Lugar que eu não sei. Aqui, ó. Tá vendo? Não significa que você instalou um plugin. Não tem nada instalado. A única coisa que você criou foi um atalho no menu extensões, uma opção para fazer uma execução rápida daquele script. Ok. E no momento em que gerou uma opção no menu extensões, ele habilita para que você crie uma tecla de atalho. Entendeu? Uhum. Ó, poderia criar aqui um atalho para ele, né? Não sei se esse aqui eu posso. Não posso. Deixa eu fazer um aqui, meu, Ctrl. Tá bom. Aí, ó. Esse aqui é uma ferramenta que desce os objetos que estão, né, ó, em cima de uma face, ok? Olha lá. Então, com o atalho eu já consigo fazer isso mais rápido do que eu abrir o script up, vir aqui e executar. Então, para as ferramentas que você mais usa, atalho em tudo, né? Exatamente. Eu que dou aula não consigo usar tanto atalho, porque eu tenho que mostrar o que eu estou usando. E aí, às vezes, se eu mostro e falo, só falo, né? Falar não é suficiente, a pessoa precisa ver. Embora incentive nas primeiras aulas de SketchUp, pessoal, aprendam os atalhos, né? Mas para mim é difícil, porque eu tenho que mostrar também onde é que eu cliquei. E o que tem legal aí? Tem um botãozinho adicionar lá em cima que você pode colocar o que você faz, né? Então, esse que você fez do push pull, você poderia ir lá no adicionar, lá em cima, o primeiro botão lá de cima, adicionar. Sim. Aqui. Aí você só escreve aí, você põe o seu nome, né, a versão, e cola o código que você criou do ChatGPT ali, pronto. Coloco aqui, o que é? O título seria o quê? É aquilo que tá ali, do lado direito ali, tá vendo? O que Mas vai eu aparecer acho que ali. já tem aqui, não vou adicionar, a galera já fez. Mas aí você salva o seu script, ele aparece aí, pronto. Uhum. Deixa eu mostrar um legal que para mim é o mais da hora aqui, ó. Vou mostrar pra galera aqui. Deixa eu abrir um carro do Barça aqui, peraí. Olha aí. Para fazer carro, por exemplo, eu uso 3 scripts. E eu sempre ficava no bloco de notas, aí eu pus agora no ScriptUp. Pode ser um Arguinho é top. Esse daqui, pessoal, para mim é um dos mais legais para quem apresenta produto, por exemplo. É muito da hora, que é esse... Eu esqueci o nome. Cadê o 360? É o 360? Escreve lá em cima. Pode pesquisar lá em cima, lá em cima. Aqui. Tem uma busca aqui, mas eu achei ele aqui, ó. Então, se você não souber 360. Qual que é, né? Tem a busquinha aqui em cima. Vou dar um executar, pessoal. Eu tenho que fazer o quê? Selecionar, né? Primeiro um elemento, né, Fábio? Seleciona ele. Mas ele já me dá a dica ali, ó. Olha lá, ó. Olha que doido isso aqui, pessoal. Acelera aí. Inclina. Pra baixo. Pra cima. E, cara, eu tava testando isso depois daquela live que eu vi vocês fazendo. E ele funciona com o conectado no Chaos Vantage, renderizando em tempo real, porque o Chaos Vantage renderiza, pessoal, a viewport do SketchUp em tempo real. Assim como o Enscape. Funciona no Enscape. Qualquer software de renderização que entenda a viewport do SketchUp aqui em tempo real, você conseguiria fazer um modo apresentação, vamos falar assim, de algo girando, né? Estou falando uma coisa básica aqui, mas poderia ser uma cena girando, né? Ou um objeto que você está apresentando, com essa ferramenta super simples, né? Olha só, e fácil de usar. Ó, distância, mais perto, mais longe. Bem legal isso aqui, né? E é de graça, vocês usar lá. É de graça. Enquanto vai girando isso aqui para deixar vocês tontos, eu vou deixar girando aqui, ó. Nossa. Olha aí, que maravilhoso. Só diminuir um pouquinho a velocidade, senão vocês vão ficar enjoados. Eu vou puxar aqui algumas perguntas para a gente finalizar. Então, tem uma lá em cima do Jonas. Jonas perguntou assim, ó. Olá, trio de feras. Comentem a respeito da tecnologia de IA para daqui a um ano. A evolução é muito rápida. Cara, um ano é um tempo longo demais. Dá pra gente comentar assustadoramente falando do mês que vem. Mas assim. Pois é. O que a gente acha que seria? Eu acho que seria algo do tipo. Como vai ser? Eu acho que vai ter a tal da AGI, né? A AGI pensa assim, o ChatGPT, ele tem
e aí uma coisa que você tem que estudar também, por exemplo, ele tem vários tipos de chats que você pode fazer com ele, né? Tem o One, ou 3, ou 4, ou, enfim, tem vários tipos de chat que você pode conversar com ele, e cada um é para um tipo específico de pedido que você pode fazer para ele. E também o ChatGPT, ou as inteligências artificiais, tem vários recursos, né? Tipo o Canva, que ele abre uma tela para você ver, ele tem vários recursos de imagem, tem vários recursos embutidos. A AGI é a corrida para ser a inteligência artificial única, tá? Que é você não ter que escolher nada disso e você perguntar para ela e ela que vai decidir o que ela vai usar, que ela acha que é melhor para aquilo que você pediu. Hoje você ainda precisa entender, né, o que cada coisa faz para você usar aquilo que você acha que é melhor. Então, daqui a um ano, provavelmente já vai ter essa AGI, que é essa inteligência artificial única, né, que ela decide como usar as ferramentas. Então, eu acredito que um ano isso já vai acontecer, tá? E a briga das inteligências artificiais é quem lança a AGI primeiro. Perfeito. E basicamente é a minha opinião. Manda aí, Fábio, o que você acha que tem aí no futuro vindo aí? Para daqui a um ano, o que a gente pode ver? Talvez no cenário da modelagem, que eu acho que você está mais incluso aí, né? Não, o Barça ele mostrou ali a evolução técnica da coisa e um pouco... Isso aí esbarra um pouco na parte empresarial da coisa, né? Porque, bem ou mal, são empresas ali atrás. Elas estão criando isso tudo, não é porque elas... nossa, a gente precisa criar soluções de inteligência artificial por benevolência. Não, são empresas, é lucro. É o que vai dar então, dinheiro. Essa briga... a coisa tem que... né? Então, essa briga ela existe porque tem que gerar lucro, né? Agora, eu acho que tem a outra parte, o outro lado da moeda, que isso ainda vai ter muitos pontos de colapso no meio do caminho, e colapso que eu falo não é de quebrar toda essa evolução, não, pelo contrário, a evolução ela segue. Agora, vão ter muitas questões ainda, já estão tendo muitas questões, né? Questões de propriedade intelectual, uma série de coisas assim, cara, tipo, esses dias eu assisti um filme novo na Netflix que ele foi editado 100% inteligência artificial, um filme estrelado por Tom Hanks, em que ele aparece ali em diversos momentos da vida dele. Então, aparece ele jovem e ele velho, tudo gerado por inteligência artificial. E o ponto interessante desse filme é que, há, 3 meses atrás, o Tom Hanks aparece num podcast falando super mal da inteligência artificial na indústria do cinema. E 3 meses depois, ele está ali fazendo um filme todo por inteligência artificial e elogiando o negócio. Por quê? Ele se rendeu? Não, ele entendeu que a evolução está aí. Então, eu acho que ao longo desse um ano, a gente vai passar por todo esse processo de muito fuzuê, muita conversa, e isso vai... eu não sei, cara, nesse contexto, muita coisa doida vai acontecer, cara. Mas esse Deixa eu colocar uma fagulha aqui para o Fábio comentar. Aproveitar o Barça também, que ele também está inserido nisso daí, né? Trabalhou um tempo numa empresa que também fazia. O Fábio, o core business dele é os blocos dinâmicos, né? Você modelar mais rápido no SketchUp, por exemplo. Quer fazer um armário, quer fazer qualquer coisa. Hoje em dia tem tudo dinâmico, né? O Fábio cria um monte de coisa dinâmica. Mas eu vou dar um exemplo de armário de cozinha. Você quer fazer um armário, mudar de 2 gavetas para 4, você consegue, através da parametrização, né? Você escolher o que você quer, ele fazer isso mais rápido do que você fazer tudo na mão. Você acha que no futuro, com inteligência artificial, a gente já conseguiria pedir para ela já posicionar esses armários, talvez? Ou ela já tendo esse banco de dados, conseguir fazer isso para a gente? Sem dúvida. Faz uma cozinha aí, o L é esse. Quero 4 portas e 4 gavetas. E ela já consegue colocar no lugar para a gente? Sem dúvida. Eu acho que... Eu já fiz alguns testes, tá? Eu acho que não vai demorar muito. É porque, por exemplo, a gente está falando aqui, se levar para a parte de blocos paramétricos dentro do SketchUp, com a tecnologia que existe hoje dentro do SketchUp, lá os DCs, lá, os componentes dinâmicos. A gente pode estender isso até para os Live Components, tá? Já é possível fazer isso através de prompts e inteligência artificial.
Tá? Não sei se o Barça já tentou experimentar algumas coisas, dá para criar algumas coisas, tentar criar algumas coisas dinâmicas, e aí eu falo tentar, porque eu acho que ainda está sendo pouco explorado, mas não vejo muita dificuldade de evoluir para você chegar ali para o ChatGPT, crie um módulo de porta de giro, de marcenaria, com opções assim, assado, e ele gerar ali um script já para preencher todo o dicionáriozinho lá de componente dinâmico e já aparecer uma telinha para você ali direitinho. Então, eu acho que isso vai acontecer também. Daqui, como o Jonas perguntou, né, daqui a um ano, eu acho que daqui a um ano a gente vai ter uma parametrização aí também sendo gerada facilmente por inteligência artificial, né? Eu não vejo, com a evolução que está acontecendo, eu não vejo dificuldade disso acontecer, não. Né, Barça? Assim, é muito tempo, né? Um ano para essa tecnologia. Tem coisas que... Das coisas que já lançaram, que já existem, a velocidade da melhoria delas é incrível, né? Agora, do que vai aparecer, não dá para saber. Eu acho que essa é a questão, né? O que vão criar de novo é difícil. É claro que, quando você vai para uma coisa muito, muito nichada como essa, a chance de aparecer é bem menor, né? Mas isso surgir pela própria equipe do SketchUp talvez seja mais possível, né? Porque eles estão desenvolvendo, por exemplo, SketchUp Assistance, várias coisas que vão ajudar nesse processo. Mas, como é uma coisa muito nichada, é mais difícil, né? Então não é tão rápido quanto outras que tem 1 milhão de pessoas desenvolvendo coisas para aquilo, né? Então, o número de pessoas fazendo coisas para um software, né, como SketchUp é bem menor do que... Mas até de forma genérica mesmo, se você parar para pensar, né? Sim. Né, porque assim, eu não sei se a galera sabe, né, mas componente dinâmico, ele nada mais é do que uma série de atributos que está ali. Imagina como se fosse um arquivinho de texto mesmo, acoplado junto ali com uma modelagem 3D, você tem uma série de instruçõezinhas ali. Olha, esse aqui é o parâmetro X, ele indica que é a posição X no espaço. Y, as dimensões, as rotações. A gente chama aqui, o pessoal de repente não está familiarizado, né, mas é um dicionário de atributos. Né, um dicionário e escrever isso num dicionário, você chegar para um chat GPT e falar, olha, crie um script que preencha o dicionário de atributos de componentes dinâmicos, gerando isso e aquilo. Cara, você está, de fato, treinando ali um chat GPT para poder criar um bloco paramétrico. Então, eu acho que a outra da evolução também da corrida de agora são os agentes, né? Eu acho que isso com agente é super possível, né? Que o agente é aquilo, ele usa a inteligência artificial para executar várias ações diferentes, tá? E aí, para fazer um componente dinâmico, você precisa fazer várias ações. Então, só com script é bem chatinho de fazer, assim. Eu diria que você teria que explicar muito detalhadamente para o ChatGPT acertar aquilo. Agora, com agente, a coisa já muda, né? Você pode fazer um agente para cada parte do processo, e aí a coisa fica mais fácil, e aí ele vai poder, tipo, rodar meio que sozinho. Isso, com certeza, daqui a uns 6 meses já é possível fazer. Eu vi um podcast sobre inteligência artificial que o cara falou que tem uma IA que você... É como se você tivesse um escritório, aí você tem lá o designer, você tem lá o programador, você tem lá a moça do marketing, você vai lá e, galera, precisamos fazer isso. Aí elas vão se conversando para fazer... É mais ou menos isso, Barça? São os agentes, é como se fosse... O agente é isso, é que você pode ter vários agentes conversando entre eles e cada um faz uma coisa. Exatamente, você tem uma empresa, você tem um cara do marketing, um cara da contabilidade, do RH, aí pode ter um agente do RH, um agente do... Então, cada um fazendo a sua parte, né? Para tem que mandar um e-mail. O processo. Aí você cria um agente para mandar e-mail, aí um agente faz tal coisa, um conversa com o outro. Então, isso já é possível, né? Aquele N8N, né? Não sei se vocês já ouviram falar. É um recurso... N8N é tipo esses sites aí que fazem esse monte de coisa, ele serve exatamente para criar esse tipo de conexão, né? De se conectar o WhatsApp com o Gmail, com não sei o quê,
isso vira um agente que faz todas essas ações para você. Então, isso sim, mas é aquilo, com o SketchUp ainda tem algumas restrições, né? A API já não está preparada, você já tem, não é tão fácil conectar, mas daqui a 6 meses eu acho que já vai ter um louco tipo o Fábio, assim, que vai criar alguma coisa desse tipo. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Com certeza esse futuro aí está próximo. Olha aí. Ó, falando sobre isso, né, aí o Arthur Knapp, eu acho que é assim que lê o nome dele, ele falou, ao invés de contratar 10 profissionais juniores, as empresas passarão a contratar apenas diretores que saibam mexer no ChatGPT de forma avançada e os trabalhos mecânicos serão feitos pela IA. O que vocês acham? Muita coisa assim. Tá parecendo que a gente tá pisando em ovos aqui, sabe? Ninguém quer dar a sua opinião porque ela pode ficar velha daqui 2 segundos. Não, mas nem chega tanto assim, cara. É porque, às vezes, a opinião, ela, nesse momento, ela pode ser dura demais, sabe? No sentido de... Ó, lendo a frase aí do Arthur, por exemplo. É fato. Aí, mas você fala, pô, é fato. Não tem muito o que fazer, cara. Tipo, né? Só que assusta, né? Que você pensa aí, cara, contratar 10 profissionais, ao invés de contratar 10 profissionais, ou seja, você pega ali, de repente, um escritório que teria 10 vagas de emprego, 10 pessoas trabalhando, 10 pessoas empregadas, 10 pessoas profissionalizando, criando experiência, a dificuldade aumenta. A dificuldade aumenta. Então, tipo, fazer o quê? Fazer o que com isso? Como é que você anima, galera? Isso que eu falei, às vezes a opinião, nesse momento, a opinião ela pode ser dura, né? É igual a pergunta que você fez aí sutil para mim agora, Hugo. Fábio, o que você acha? Eu vou te cutucar. O que você acha? Daqui a pouco ela tá fazendo componente dinâmico ali só com script? Vai estar, cara. Tipo, não tem medo disso, não. Não, mas, assim, a minha dúvida não era nem tipo, ó, uma vez eu perguntei isso para você não tem medo de o que você faz hoje ser tão fácil de fazer que às vezes anule o que você faz, mas hoje a pergunta era mais assim, você tem uma biblioteca maravilhosa, como ela, mas eu para montar, eu ainda tenho o processo de ir lá, baixar bloco a bloco, pensar, como deixar isso mais fácil? Talvez com inteligência artificial ia ser muito mais fácil, porque ele vai ter que representar em 3D para ser executado, para ter um detalhamento pessoal, IA vai fazer algumas coisas, mas eu acho que o que ela mais vai demorar para fazer é algo exatamente como vai ser na questão de medida para uma execução de marcenaria, uma planta exatamente que é confiável, sabe? De medidas confiáveis. Não é que ela não vai fazer, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas, porque, né, tecnologia é uma maluquice. Mas eu acho que pode demorar para ela fazer. E é interessante ainda usar soluções como o Fábio. Hoje em dia não tem como viver sem, né? Para fazer um projeto aí, você precisa de ter os seus móveis ali. Não, já passou o tempo de desenhar na mão, ajuda no detalhamento, mas imagina só, né? Pô, eu entro lá, eu quero nesse lugar que eu coloquei, por exemplo, eu coloquei um bloco simples, né? De 2 por 90 de altura ali, 2 metros por 90 de altura, 60 de profundidade. Um bloco simples de SketchUp. Transforme isso para mim agora com blocos do Fábio, sendo 4 portas da direita para a esquerda e 4 gavetas no final. E aí clicou e ele já faz, entendeu? Baseado na sua biblioteca. Seria muito da hora, ao invés de eu precisar manualmente colocar as coisas lá dentro. Mas aí você começa a partir para o risco de execução, aí começa a envolver outros assuntos, né? Que não sei, vai chegar nesse. Não vejo chegando assim num ponto. Eu vejo, é o que o Barça falou ainda agora, né? Ferramentas vão se valer da inteligência artificial para evoluir a ponto de agilizar processos. Mas ainda assim são ferramentas sendo criadas, ferramentas específicas, né, Barça? Não... Vamos lá. Acho que são 2 coisas aí, na minha opinião, assim, uma coisa que vai evoluir, Hugo, nesse sentido, é que aí o ChatGPT ainda não lançou para desktop, né? Windows, que é a inteligência artificial olhando a sua tela. Quando ela passar a estar pronta para isso, assim, de forma eficiente, aí ele vai ser mais um assistente da profissão mesmo, né? De você estar desenhando ali e rapidamente pedir para ela fazer as coisas que você está olhando na sua tela. Esse vai ser um passo importante que ainda está agora no início. Então, acho que sim, vai ser possível fazer isso tudo
um bate-papo, né, com a inteligência artificial do que ela está vendo no seu projeto. Beleza. Agora, do Arthur ali, eu acho que é o tipo de profissional, o tipo de profissão que vai mudar. A empresa, ela vai continuar precisando de profissionais, mas profissionais diferentes daqueles que a gente conhece hoje. Perfeito. Porque a empresa não vai ficar sozinha desse jeito. Para ela conseguir executar isso, alguém vai ter que fazer, ela estar pronta para fazer isso. Então, em vez de ser um funcionário de RH, vai ser um funcionário júnior de alguma outra coisa, né? Então, eu acho que, assim como mudaram as profissões que a gente não tinha a menor ideia que iam surgir, sair, ou cobrador de ônibus. Cara, precisava, e hoje em dia não precisa mais. Mas aí surgiu outra... do elevador. Então, aí as pessoas que faziam isso vão fazer outra coisa. E vão surgir outras profissões. Então, as profissões que esses júniors aí que você está falando que não vão precisar contratar são das profissões que você está pensando hoje, mas eles vão precisar contratar outras pessoas, né, para fazer outras coisas. Eu acho, pelo menos, pode ser um número menor, pode, mas com certeza as pessoas vão ter que se qualificar com coisas diferentes das que são hoje. Mas aí tem a velocidade, né? Eu acho que vai ser bem mais rápido isso. Sim. Inclusive, é por esse motivo que a gente está fazendo essa live aqui, né? Eu falei até no Meet que a gente teve lá no Fábio Coutinho para os dinâmicos, né? Que era uma conversa fechada, que eu não consigo não ter o lado humano de, sabe, o cara da máquina de escrever? Podia ter alguém para avisar esse cara menos desatualizado. Tipo isso. Tá vindo o computador aí, cara, se atualiza, entendeu? Então, esse papel de fazer a live aqui, conversar sobre isso, é para vocês, olho no futuro, pessoal. Saibam como integrar isso no dia a dia. Não é para você ficar extremamente com medo, vai acabar, vai matar todo mundo, mas é para você realmente se preocupar de não ficar sempre fazendo a mesma coisa, né? Evoluir, né? Aprender, ver o que ela pode fazer de legal. Cara, assim como você muda de profissão, né? Eu já mudei 4 vezes de profissão na minha vida, né? E já fiz várias coisas que hoje eu acho que nem precisaria fazer mais. E tô aí, né? Tô trabalhando, tô aprendendo. E você vai estudando, você vai se adaptando ao que tá acontecendo, né? Só que agora é um pouco mais rápido. Você precisa dar uma acelerada no estudo. Só que a inteligência artificial também te ajuda nisso. Então você pode, né, usar ela para estudar ela mesma, né? Então usa as ferramentas a seu favor, né? Exato. É isso aí. Bom, sobre ele, deixa eu ver se tem mais algum para a gente ir. O Jonas perguntou se é possível criar atalhos e informar as medidas e materiais a serem aplicados nos objetos com script. Acho que dá para fazer tudo com script, né, pessoal? Criar atalhos com tudo, script, né? será que dá? Informar medidas e materiais a serem aplicadas no objeto com script. Lendo a frase aí, acho que dá para sair um script bacana disso aí. Sim. Dá para sair, com certeza. Se é possível fazer no SketchUp, é possível fazer com o script, basicamente isso. Ou até mais do que isso. Né? Um que eu pedi para eles, inclusive, foi fazer, por exemplo, a gente tem uma luz no SketchUp, né? Se tem como a gente desligar através de um bloco, né? Porque a gente consegue desligar colocando essa luz numa etiqueta, né? Já tem uma lógica para isso, né? Vai lá, desliga a etiqueta. Ou você pode, né, ocultar, botão direito ocultar, né? Que é a forma mais burra de se fazer. Mas você poderia, às vezes, ter algo, né? Eu quero classificar essa luz como isso. E aí, esse aqui vai ser o switch dela. Quando eu clicar nesse bloco, ela sempre, né, no caso, aparece ou não. Dá para fazer isso aí, hein? Então, esse foi o desafio que eu falei na call que eu participei com eles lá, né? Seria algo bem legal para o público. Dá para fazer de boa isso aí, cara. Aí, Barça, a cabeça já tá, ó. Eu tô esperando ele pedir direito, ele só comentou agora, preciso que ele não, eu quero oficial. Eu quero isso para ontem. Tem que sair isso daí. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Dá, ó. sim. Tem como criar um script para arredondar borda, seria top. Pô, eu tenho vez... aqui, hein? Você tá com um aí, Vá? Eu tô dando uma lapidada nele. Dando uma lapidada nele, mas ainda não tá 100%, não. Cada vez menos se precisa arredondar a borda fisicamente, né? Mas dá para fazer. Se tem plugin que faz, dá para fazer com o script. Né? Olha lá, o Júnior falou, outro dia,
coloquei numa IA, criei um curso de blocos dinâmicos igual do Fábio. E a IA me ignorou, achou que eu não manjo tanto. Aí ele pediu para criar um curso de blocos dinâmicos igual do Fábio. O Fábio ainda não tem. Eu não tenho curso, por isso que ele não fez para você. A IA não tem base. Ele falou, não tem, não dá para fazer. Não consigo copiar, né, de alguém que essa é a base da IA, né? O mano ArcW falou ali, a IA só funciona bem se o ser humano souber usar de forma produtiva. Isso ainda vai peneirar os profissionais. Precisa, no mínimo, ter uma boa concatenação, olha só, de ideias e pensamentos para ter destaque. A base é a linguagem, como conversar com ela, né? Saber o que você quer e para que você vai usar. Né? É uma ferramenta como qualquer outra, né? Assim como você sabe usar muito bem o SketchUp, você tem que saber muito bem usar essas ferramentas. E é isso. Assim, sozinha não faz nada. Ele complementou ali que ainda estamos em Machine Learning, né? Que é aprendizado de máquina, né? Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, ela está aprendendo, está vendo, validando. Todo dia que a gente faz uma operação, né? Cara, eu uso há muito tempo, assim. As coisas que eu pedia antes quase não saíam, né? E hoje só sai muito facilmente. E tem muito disso, né? Quanto mais gente estiver pedindo coisa para SketchUp, melhor ela vai ficar em desenvolver SketchUp. Né? Perfeito. Pessoal, acho que dá para a gente fechar por aqui. Tem pano para manga ainda. Eu queria muito que o Flávio tivesse aqui, mas eu sou uma pessoa ruim e eu deixei para a última hora para convidar os meus amigos aqui. Eu tinha falado com o Fábio na semana passada, né? A priori a gente ia fazer a call só com ele, mas fica para a próxima. O Flávio tinha um compromisso hoje, por isso que ele não pôde participar. Para a gente falar mais de inteligência artificial aqui, vamos esperar ela dar uma evoluída, né? Sair um negócio doido aí para nós vir aqui comentar mais. A galera gosta. Show de bola. Agradecer aí, ó, ao Fábio e ao Barça pela participação e redes de vocês, pessoal. Vou fazer o merchan aqui, ó. Primeiro, o Fábio. Fala aí, Fábio. Considerações finais. Cara, primeiro agradeço aí o espaço para a gente bater esse papo, tá? E esse é um papo aí que, embora a gente tenha... A gente até falou bem sério hoje, né? A gente costuma falar mais... Brincar mais, né? Pois é. Mas é porque, assim, a gente fez algumas brincadeiras e tal, mas não é um assunto tão... para brincar muito assim. E eu gosto de trazer para esse lado sério, só aproveitando para dar essa finalizada, porque o Hugo já repetiu várias vezes, para a galera ficar esperta, sabe? Ficar esperta, não com medo, mas ficar esperto. Tá? Tenha o seu plano B, mas o plano B não é aquele plano B desesperado, né? Eu estava batendo um papo com o Hugo lá em São Paulo, a gente falando sobre a última música do Titanic, né? Você viu o stories hoje da live? Pois é, então... Aqui, ó. Não Fiz na inteligência artificial. Tenha o seu plano B, cara. Já começa a pensar, não espera se afogar para procurar o colete salva-vidas, né? Já começa a pensar como é que você pode fazer um colete salva-vidas se precisar, né? O que dá para fazer, se no meio do caminho você vai tentar aprender a nadar e vai dar um jeito, enfim. Mas não deixa a coisa ficar ruim, porque não sei se foi o Barça ou acho que o Barça citou a questão do trocador. Cara, eu lembro lá, eu era moleque quando começou a surgir as maquininhas e de verdade, não é brincadeira não, eu lembro de ver protesto na rua, cara, que eu morava perto, lá no Rio de Janeiro, eu morava perto de uma garagem de empresa de ônibus, e eu vi protesto na rua, cara, das pessoas perdendo emprego por causa da maquininha de cartão que ia acabar com o trocador. Então a coisa é real, a tecnologia vem, ela acaba mesmo, acaba ali com determinadas profissões, né, algumas coisas que tem ali no mercado. Então, fiquem de olho, estuda o negócio, começa a imaginar já como é que você pode implementar isso aí hoje, tá? Não é amanhã, não. Na verdade, nem hoje, é ontem. O que você pode fazer? Você já está atrasado já. Já está atrasado. Você não usou nenhum IA até agora, cara. Você já está atrasado. Já. Com certeza. Então, é isso aí, galera. Eu sei que o desfecho é doloroso e tal, mas é porque, às vezes, tem hora que a gente quer ajudar e passar panos quentes, fazer carinho na cabeça, tem hora que não serve para isso. Não é bom fazer isso. É isso. E vai lá e me segue lá no Fábio Coutinho. Fábio Coutinho.SketchUp no Instagram.
O site do Fábio, Blocos Dinâmicos, está aí na descrição. Grande parceiro nosso aqui de muitos anos, tá? Se você tiver interesse em fazer parte lá dos dinâmicos, tem aí o link e o cupom de desconto para vocês na descrição, beleza? E o Henrique Barça, que é CSM, eu sempre erro, né? CSM da Trimble? Isso aí. Isso. O que o CSM faz? Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Ele ajuda o cliente usar a ferramenta de forma melhor, digamos assim. Perfeito. Então, meu papel é isso, é fazer que as pessoas que usam o SketchUp usem ele mais e melhor. Né? Então, show. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo, tá, na teoria eu estou trabalhando para o SketchUp. Tá aí fantasiado de SketchUp aí, ó, de boneco. Eu vi que você tava fora do Brasil agora, né? Você estava mexendo com as coisas da Trimble lá no Uruguai? Isso, fui exatamente treinar um pessoal lá no Uruguai que quer passar a vender licença lá, uma revenda, né? E aí um evento também para explicar sobre essas mudanças do Sketch, enfim, essa é uma ação que eu faço. E aí eu tenho as redes sociais, não sou influencer igual vocês, mas eu tenho elas, mas por essas outras atividades eu não sou, né? Não consigo ficar muito ativo nelas, mas tá aí, segue aí, que eu sempre ensaio, né? O Fábio. Se você quer ter algo do Barça para você guardar, eu sempre falo, ó, vai lá no 3D Warehouse. 3D Warehouse já é uma herança muito grande do Barça, que o Barça, pessoal, vou rasgar uma seda aqui para ele. Ele é um grande defensor do 3D Warehouse e também trazendo, né, as novidades que a gente vê aqui no 3D Warehouse. Pode ter certeza que o Barça é um dos que estão lutando lá na Trimble para melhorar ainda mais. Mas se você coloca aqui, ó, Barça, quer ter algo de graça aí do Barça? Eu até falei para o Fábio, né? Eu estou terminando aqui uma ferramenta que vai funcionar, é tipo um plugin para 3D Warehouse. Perfeito. Eu acho que vai facilitar bastante a vida aí da galera. Olha aí, o que elas coisa quiserem, boa. tá? Então sigam lá, pessoal. Se vocês quiserem ficar por dentro das novidades que o Barça lançar lá, o arroba é esse aqui mesmo, Barça? Ou esse é o arroba? Eu acho que já deve estar errado, né? É o Barça. O Barça.Henrique. Esse aqui, pessoal. Barça.Henrique. O Barça é o dono da maior concessionária dentro do 3D Warehouse. Cara, olha o tanto de coisa que tem aqui de carro, pessoal, de veículo. 300 e cacetada. É bastante. Modelado por ele, tá? Então, inacreditável. No SketchUp. É assim que você aprende, né? Olha aí. Então, mas assim, vão lá, se precisar de um carrinho, já sabe, e se quiser seguir o Barça também, para estar por dentro das novidades aí do SketchUp, da Trimble, né? É legal acompanhar ele lá no Instagram também. Complementa aí, Barça. Isso. Não, assim, obrigado aí pelo convite, né? Muito legal sempre discutir essas coisas. Eu acho que, assim, da mesma forma que legal, a gente falou ali do cobrador de ônibus que perdeu o trabalho dele pela tecnologia, mas provavelmente a tecnologia criou algum outro emprego para ele também, né? Com certeza. O cara pode estar trabalhando de Uber hoje, que não existia anos atrás, e abrir um emprego para 1 milhão de pessoas, né? Sei lá. Então também é isso, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas provavelmente você vai fazer outra coisa, se não for essa, ou estude para você ser melhor naquilo que você já faz, né? Então, se você é o melhor hoje no Overlay, seja o melhor no Cria AI para fazer imagem. Enfim, estude para que você... Ou outras, enfim, mas estude para que você seja bom naquilo que você já faz, mas de outra maneira. E é isso. Então, se você ficar esperando, outra pessoa vai estudar no seu lugar e vai fazer aquilo e provavelmente você vai ter que trabalhar com outra coisa. Mas se você estudar e for a fundo, você vai ser bom também na outra ferramenta. Porque IA é ferramenta, é só um monte de ferramenta, né? Exato. É isso. Concordo plenamente. Pessoal, da minha parte sobre inteligência artificial, para eu fechar aqui, vocês sabem que eu tenho uma abordagem um pouco mais empática, né? Eu só tomo cuidado, né? Eu sou a favor totalmente de tecnologia, pessoal. Minha vida, eu ganho dinheiro com tecnologia, né? Mas se eu não consigo ver as pessoas que estão paradas e deixar elas, simplesmente. Por isso que a gente vai continuar fazendo live, informando vocês, para fazer igual aquela analogia que eu fiz, né? Vocês estão lá na máquina de escrever, a gente tá, galera, tá vindo um negócio do computador aí, vão se atualizar, vão se mover. Porque assim como morreram empregos naquela época das máquinas de escrever, surgiram outros. E para a galera que soube surfar a onda, não morreu de fome, então pode ficar tranquilo, é só você estudar, só você se atualizar, que não vai acontecer nada de mal com você. É isso? Isso aí, pô. Fechamos, então vamos embora. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, fui e até a próxima. Valeu. Deixa eu ver se